Produção, tô sem retorno, produção. Oi, 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 galera vencedora, já sabadou bem. Já tava aqui em Nárnia, que o produção já me deixou aqui sem poder falar. Produção, cedo hoje, né? Boa tarde, galera, sabadou. Está no ar mais um Clau Pode. Mais um. Clau Pode. E hoje, gente, hoje vai ser daqueles programas maravilhosos. Vamos falar sobre temas que são hoje polêmicos. Vamos ter hoje uma advogada, teóloga, cristã. Corrigindo. Meu Deus, calma. Corrigindo, nós temos teólogos. Teólogos. Na nossa frente Nós não tá fraco, não. Doutora Gisele Bianchini, seja bem-vinda. Veio acompanhada do seu esposo, Júnior Bianchini também. Agrônomo, menino, não tá chique demais a produção. Teólogo. Gente, eu vou falar. Hoje ela vai falar tudo. E outra que vocês não sabem, viu, Maringá? Se atenta aí. Deixa que ela contar. Calma, produção. Deixa que ela conta. Eu vou fazer a primeira pergunta. Pisa o pé no freio, cowboy. É pior, gente. Hoje eu tô ligada no 690 desde cedo. Tô vendo. Pois é. Tomou remedinho, produção? Tomei Rivotril, tarja preta. Tá tudo em ordem? Tá tudo certo, tudo Você ótimo. viu que nós hoje estamos com a bandeira do Brasil aqui? Eu tô vendo. Que nós vamos falar sobre algo aqui, produção? Vixe. Hoje vai ser, ainda bem que ela é advogada, gente. Ainda bem. Meu réu primário tá intacto, né? Não gastou ainda não, né? Não, que eu saiba ainda não, né? Mas... Vamos começar com a entrevista, então. Vamos. Então, primeira, né, pergunta seria: quem é a doutora Gisele Bianchini? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Clau, pela oportunidade. É uma honra para mim estar aqui com meu esposo no seu podcast. Muito obrigada. E a doutora veio acompanhada do seu esposo. Seja bem-vindo, Júnior Bianchini. Eu já lembrei. Pode falar, meu filho. Eles estão tímidos, produção. Pode falar, meu filho. Boa tarde, Clau. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, produção. Boa tarde a todos que nos ouvem. Sejam bem-vindos. E a primeira, né, pergunta que eu faço para todo mundo aqui: quem é a doutora Gisele Bianchini? Bom, eu sou esposa, né, do Júnior Bianchini, sou mãe de 3 filhas, Maria Eduarda, Ana Beatriz, Maria Vitória. Sou advogada, teóloga, empresária do ramo imobiliário aqui na cidade de Maringá já há 15 anos. E como teóloga, nós pregamos o evangelho nas igrejas, dando testemunho de cura da nossa filha Ana Beatriz,
que foi, assim, milagrosamente curada, né, pelo poder do Senhor Jesus. Ela tinha sido desenganada pela medicina com 3 tumores malignos. Na época, ela tinha 3 aninhos de idade. E Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, fez um milagre sobrenatural na vida dela. Hoje ela está curada para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E a gente vê que a questão da saúde é uma causa assim que nós precisamos realmente lutar. Porque nós, lá em Curitiba, né, Júnior, nós vimos muitas coisas acontecerem, nós passamos por vários hospitais. E aqui em Maringá ela tinha sido desenganada, né? Então nós fomos para Curitiba, para o Pequeno Príncipe. E na época não tinha aqui em Maringá, né? Hoje tem o Hospital da Criança, que daqui a uns dias vai funcionar, vai estar em funcionamento. É o que a gente espera. Sim, né? E Muito eu amor creio no que coração. muitas mães, né, vão ter Sim, a felicidade, né, de curar as suas crianças aqui nesse hospital. Vai ser um canal de bênçãos, né? Porque muitas pessoas vêm de fora, inclusive lá no Pequeno Príncipe, nós vimos, né, pessoas vindo do Nordeste, de outras partes, né, longínquas do Sim. Brasil, para tratar, né, os seus filhos. Então, a gente viu muitas filas, né, de espera, demora, né, na questão do atendimento. Precisa realmente ser melhorado o Sistema Único de Saúde e por isso que precisa ter políticas públicas, né? Então, exatamente. para estar resolvendo, né, todos os problemas da saúde e um olhar diferenciado para essas mães que deixam suas casas, os seus esposos ficam trabalhando e ela vem, né, com os seus filhos ali com a cara e a coragem, sem recursos muitas vezes. Então precisa ter um acolhimento para essas mães, políticas também públicas voltadas, né, por essas mães, porque elas estão ali em situação realmente de vulnerabilidade, né? Sim. Estão ali sozinhas e enfrentando uma situação totalmente difícil, adversa. Vamos voltar um pouquinho atrás, né, Gisele? Você Sim. falou que a sua filha tinha 3 aninhos quando foi, né, descoberto. Como foi, né? Ela teve alguma né, doença, né, passou mal? Porque o meu filho teve um câncer de ouvido. E, para a glória de Deus, ele foi, né, curado. Glória a Deus. O médico disse, né, na época, né, que ele ia ficar com o rosto torto. O médico, tipo assim, você pensa uma criança de 10 anos escutar, seu filho precisa de cirurgia, só que ele vai ter paralisia facial, perca a audição, problema de fala, a cara vai ficar torta, ele vai ficar cego Só de um coisas olho. negativas. Só. Legal. Então, eu né? sei Uma bem. criança de 10 anos, Eu sei bem o que você está só coisa falando. boa. Nós passamos por isso também. E assim, o que eu tinha difícil. era só a fé. Sim. Não tinha mais nada. Porque os homens, né, já desenganou. E quando foi que você viu? Né, ela sentiu alguma coisa, né? Passou mal? Como foi? Então, Clau, ela com 3 aninhos, ela sentia assim cansaço, né, Júnior? Ela sentia umas dorzinhas na barriga. A gente reparou que a barriga dela começou a ficar meio grandinha. A gente levava para o hospital, lá para pediatra, e a pediatra, infelizmente, só dava ali remedinho de verme. Falava que ela estava com verme, que ela não estava querendo comer. E aí, assim, é tão importante a questão do diagnóstico, né? Se ela tivesse feito lá atrás. Precoce é tudo. Feito lá atrás um ultrassom, que é uma coisa simples, né, de fazer, mas não, ela acabou não fazendo e a gente sempre levava e ela dava o remedinho de verme. E aí chegou num dia que nós estávamos numa festinha, quando chegou em casa, ela foi no banheiro e acabou fazendo ali, né, xixi com sangue. Aí nós corremos ali para o hospital, o médico já imediatamente fez, né, o ultrassom ali, o exame, e constatou um tumor no rim esquerdo. Esquerdo ou direito, Júnior? Direito, né, de 14 centímetros. Grandinho. E já estava com metástases. Para quem sabe, quem entende de medicina, sabe que já é um caso bem grave. E tinha mais 2 tumores de 4 e 5 centímetros na barriga dela. Então, ali, né, quando vem aquela notícia, né, um choque para todos nós. Eu e meu esposo, nós somos, né, cristãos já há muitos anos. Eu me converti com 15 anos de idade. E a gente se apegou com Deus, porque o médico, né, como você disse, ali só vinha notícias negativas, né? Só. E ali, naquele momento, meu esposo, nós começamos a louvar a Deus, dobramos nossos joelhos, começamos a pedir para o Senhor entrar com providência. Conversamos com o nosso pastor na época, o pastor Celso, também ele entrou em oração. As igrejas em Maringá foram, né, foi uma bênção para as nossas Santos? Vidas. Sim, o apóstolo Celso, uma bênção. Foi o mesmo que orou pelo meu filho. Glória a Deus. Nós temos uma gratidão imensa pelo, né, pastor Celso. Homem de Deus. A gente Homem de foi Deus, da Batista porque- Renovada muito Não, tempo, assim, mais de nós 14 fomos anos. muitos anos de lá e Uma assim, bênção. foi onde meu esposo, né, que odiava crente, ele odiava, ele que botava pra correr. O Júnior também, o Júnior não era... Ele Nossa, era, amor, olha, não era só você. o Júnior, porque quando eu era solteira, né, desde aquela época, há 20
20 anos atrás, eu já frequentava a Batista Renovada. Então, o meu esposo começou a ir na Batista também, e ele começava a rir, né? Porque ele era católico, muito católico. E as irmãs naquela época eram bem pentecostais, né? Acabavam saindo no mistério. Ele também falava assim, pra que esses gritos? Deus não é surdo. Você também falava isso? O Júnior também. Por aí, eu falava. Viu, amor? Não era só você, não. Ele falava, pra que esse barulho todo? Deus não é surdo. E aí, mas Deus sabe como trabalha. Os crentes iam lá na porta de casa, tinha um pastor alemão, eu botava pra correr. Vocês estão vendo como é que ele era bonzinho? Mas você vê como é que Deus faz. Deus pega, né? Então, assim, e através de várias pregações que a gente ia lá na igreja, o Júnior, né, acompanhava através de uma pregação que ele pregou sobre Abraão, né? Sai da tua terra, no meio da tua parentela, que eu vou te honrar, que eu vou te, né, mostrar uma terra que manda leite e mel. E aí Deus tocou no coração do Júnior, né, Júnior? Sim. Como é que foi, Júnior? Conta pra nós aí. Como é que Deus pegou esse peixe? Falou, não, meu filho, vai correr pra não, você é meu. Quando eu conheci a Gisele, ela já era evangélica, né? Eu ainda era católico. Aí ela sempre ia na igreja dela e eu queria levar ela para minha, né? Eu não queria levar ela para a igreja dela. Ficou, não, aqui, ali. Só que daí dava muita confusão. E quando a primeira vez que eu fui com ela, nós fomos num ponto de culto, e eu vi, igual ela falou, né? As irmãs no repleplé, que eles falam, né? Aí, né, Júnior? As irmãs do Coque. Um ponto de culto que tinha lá que tem, inclusive, até hoje, lá na Zona 2. Eu levei ele, estava pregando, inclusive, a missionária Maria do Carmo, que hoje ela dorme no Senhor. Dorme no Senhor, conhecida. E uma bênção, um profeta também, a senhora, e ela pegou o Júnior lá. Fala aí como é que foi, Júnior. Meu Deus, aí ela era brava. Ela chegava assim já, ó. Então, daí inclusive eu estava com uma sobrinha da Gisele lá e nós dois caímos na risada, né? Ficou tirando sarro das irmãs lá. E daí essa irmã pegou no final lá e veio falar comigo, né? Entregar um recado de Deus, uma profecia para ele. Falou bastante coisa para mim lá. E a partir daí Deus começou a trabalhar também, né? Eu sempre ia lá no Céu Santos, na Batista Renovada, na Mauá. Era na Mauá? Não, era no Cine Horizonte. No Cine Horizonte. Nossa, eu também fui no Cine Horizonte. Era na Morangueira, depois foi pro Cine Horizonte. E depois né? lá pra Mauá. Isso, era no Cine Horizonte, é verdade. Então, daí sempre começou nisso daí. Só que quando eu me converti, já estava lá na Mauá. Estava na Mauá. Na Mauá. Porque começou naquele... Porque é assim, ó. Não é a questão de eu ser católico e ela era evangélica, mas eu era católico praticante. Né? Então, porque muitas vezes a pessoa fala, mas ele não era praticante. Não, eu conhecia a palavra assim, do jeito do católico, né? Sim. No folhetinho, não era na Bíblia, é aquilo que o padre falava. Tudo bem, não vamos pesquisar, não vamos saber, eu sei como é que é. Os nossos irmãos, eles são assim. Sim. Na verdade, quando eu era criança, eu queria ser padre, né? Oh, meu Deus! Pensou, irmão, se fosse padre? Já pensou? Não ia ter Glória a Deus! Deus é bom, irmão! Então, daí foi crescendo e tal, conheci a Gisele, daí, igual a Gisele falou, daí nessa pregação que o Celso estava lá na frente, que falou sobre o Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e foi onde que Deus me visitou, né, por completo, assim, eu falei, não, é isso aí que eu quero, né. O Espírito Santo de Deus tocou ele fortemente, ele sentiu a presença do Senhor. Aí no final lá, o pastor fez o apelo, né, eu fui lá na frente, levantei as mãos, fui lá, e a partir daí Deus começou a trabalhar mais ainda. Porque tem gente que acha que é de uma vez, né? Deus pode fazer de uma vez? Pode, mas tem vezes que Deus deixa a gente, né, passar por várias etapas para amadurecimento. Purificação também. Né? Porque hoje o que eu vejo, o que eu já passei, é para amadurecimento. Exatamente. Porque se vier tudo muito fácil, né, a gente não dá valor. Sim. Né? Então hoje eu vejo que foi necessário, né, a vida do meu filho ser posta em risco. É claro que nós, como mães, a gente jamais quer isso, né? Nenhuma mãe quer ver o seu filho sofrer, nenhuma mãe quer ver o seu filho, né, em cima de uma mesa, né, cirúrgica. Então, eu entendo vocês, e porque o meu esposo também ele veio pela dor. Né? Então, quando os médicos, né, disseram, olha, não tem mais jeito. E aí eu falei, vamos, né? Vamos. Era de sexta-feira. Eu falei, vamos. Ai, para de encher o saco. Eu não vou, não. Ai, eu não gosto, não vou. Mas um dia, Deus, né, tocou nele. Ele falou assim, eu vou lá, viu, com aquele pastorzinho tem pra falar. E aí, ele foi comigo e tal. E no final do culto, eu não sei se vocês lembram, que ia aquele monte de gente em cima dele, né? E aí, eu não fui, né? Mas ele...
Aí ele pegou e falou assim, ué, mas você não vai lá para aquele cara botar a mão nele, não? Eu falei, não, Marcelo, olha quanta gente tem aí. Ele pegou, foi Deus que abriu e fez assim, ó. Mas nós já éramos evangélicos. Quando aconteceu a situação com a Ana Beatriz, nós já éramos cristãos, né? Ele já tinha se batizado, então inclusive pregava em algumas igrejas batistas, né? E outras igrejas também que convidavam a gente, porque ele é levita, né? Desde pequenininho, louva ao Senhor. Eu, quando era católica também, cantava no coral da igreja, ele também era líder do coral da igreja católica, então a gente... né, pregava já estava envolvido né? no ministério, né? Não, mas nós não. Aí Deus foi, né, utilizou desse meio para que ele, né, viesse. E aí Deus falou com ele, graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus. É uma bênção, glória né? a Deus. Mas eu queria perguntar para vocês, porque muita gente acha que quando a gente serve a Deus, a gente não tem luta, né? E como que foi, né, para vocês nessa fase em que a filha de vocês estava com uma enfermidade extremamente grave, né, louvar o Senhor, a crer no sobrenatural, porque nós somos humanos, nós temos nossos momentos. Teve essa fase com vocês de falar, por que Deus? Quando teve a notícia, depois você complementa, quando teve assim a notícia que o médico deu a notícia pra gente, é lógico, a gente fica assim, sem chão, né, realmente, a gente é carne e osso, nós somos, né, seres humanos. E eu chorei muito, né? Ele foi mais forte, e aí a gente chegou em casa, dobrando o joelho no chão e clamamos a Deus, né? Porque a palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí quando nós fomos pro hospital, eu falei, filha, para Ana Beatriz, né? Tira uma palavra aqui para Deus falar com a gente, e saiu em Ezequiel 37, que estava escrito lá, a cura maravilhosa do rei Ezequias. Então, foram palavras assim que Deus foi, né, Júnior, trabalhando conosco, porque assim, o que acontece com a questão da doença? Por que acontece? A gente, né, a gente está servindo a Deus, estamos fazendo a obra do Senhor, estamos ali dentro da igreja, a gente, né, se aparta do mal, que tenta fazer o melhor possível para o Senhor. Por que acontece isso? Então, a gente acabou indagando também, só que até tem uma palavra, né, uma bíblica que fala, Jesus falou assim, é para que a glória do Senhor seja manifesta. Né? Mas os pais pecaram, perguntaram, né, o que aconteceu? Não, é para que a glória do Senhor, de Deus, venha a ser manifesta. Então, eu creio que é um testemunho, né? A palavra diz que nós temos que ser testemunhos até os confins da terra. O testemunho é algo sobrenatural, vidas são curadas através do testemunho. Inclusive, quando o apóstolo, né, Júnior, pediu para fazer a gravação do testemunho, muitas pessoas eram alcançadas de madrugada, ouvindo o testemunho. Veio pessoas falar com a gente e falou assim, olha, eu ouvi o teu testemunho, eu estou melhorando da minha saúde, que eu estava desenganada também, né, Júnior? Várias pessoas veio falar com a gente. Inclusive, tinha uma pessoa, Clau, que estava com a arma na mão, já para cometer o suicídio, e ela acabou ligando, através do testemunho nosso, ela não se matou. E essa pessoa veio, né, Júnior, até nós, né, numa sexta-feira, e a pessoa com a mulher falou assim, olha, aconteceu isso, e eu estou impactada aqui pelo testemunho de vocês, e hoje eu estou servindo a Deus. E a pessoa já se entregou ali. Glória a Deus. A Como vida Deus é maravilhoso, né? Para o Senhor. E para você, Júnior, como é que foi? Então, complementando, quando nós iniciamos a fazer o curso de teologia lá na Batista Renovada, aí teve uma aula lá que foi sobre Jó, né? Aí o pastor, o professor, que era pastor também na época, ele falou, Jó falou, tipo assim, muitas vezes a gente fala que confia em Deus, né? Mas e Deus? Assim como falou para Jó, pode confiar em você? Eis a questão. Aí eu no meu íntimo falei, Senhor, pode confiar em mim, né? E dali depois de poucos dias veio a notícia da nossa filha. Desde o início, assim como a Gisele falou, porque assim, o pior momento é quando está tudo bem e você recebe a notícia, aí é o pior momento. Sim. Mas desde o início, igual a Gisele falou, nós chegamos em casa, dobrando nosso joelho, e eu comecei a louvar, adorar a Deus, né? Agradecer a Deus por tudo, não por aquele momento, assim, pela doença, mas pelo momento de ter confiado na gente, tem que confiar. né? Porque confiança é o segredo. O que a gente não pode fazer é murmurar e nem assim ficar culpando Deus por nada. Deus quer o melhor para nós.
né? A Bíblia fala que Deus não dá um fardo maior do que a gente possa carregar, né? Exatamente. Então, muitas vezes acontecem as coisas para ver onde está a nossa fé. Se a nossa fé é da boca para fora ou vem do coração, né? Exatamente. E é a parte mais difícil. É quando Deus, né, coloca algo nas nossas mãos e você tem que ser forte e corajoso. Tem que ser forte e corajoso. Nem foi com Josué, né? Seja forte e corajoso. Falar em ser forte e corajosa, né? Já vamos abrir aqui que a doutora, né, Gisele Bianchini é pré-candidata a vereadora por Maringá. E, gente, eu tô aqui, assim, ouvindo ela, né, falar e eu quero saber mais. O que te levou, doutora, a se expor, assim, né? Porque é uma exposição. Eu, como pré-candidata, a gente, né, se expõe. Então, eu tô vendo vocês, né, falarem sobre a fé de vocês, como vocês, né, conseguiram, né, passar tudo isso com muita fé. Sim. E aí, quando que isso entrou, né, dentro de você? Falar, não, eu quero fazer algo mais. Sim. Quando que surgiu esse desejo, mulher? Olha... Clau, na verdade, assim, quando a nossa filha passou por esse momento, nós vimos a questão das filas, né? Nós vimos a questão da situação das mulheres, das mães. Para honra e glória do Senhor, nossa filha foi curada, porém, quantas vidas, né, são ceifadas que não conseguem ter esse mesmo êxito? A questão da espera, da demora de uma cirurgia, de exames, inclusive o exame de ressonância nosso, né, Júnior? Nossa, demora demais. Era o caso de urgência, porque nós levamos para o Pequeno Príncipe e o médico falou assim, olha, ela precisa fazer a ressonância magnética para ontem, porque a cirurgia tem que ser feita amanhã cedo. E aí nós ligamos em vários hospitais, porque no próprio hospital lá do Pequeno Príncipe não tinha, né, Júnior? E daí nós ligamos em vários lugares, daí eles não conseguiam, era só dali 20 dias o mais rápido. Aí, para honra e glória do Senhor, no mesmo hospital que falou que seria dali 20 dias, nós entramos em oração, pedimos para vários irmãos, né, Júnior? Para estarem, amigos nossos, para estarem ajudando, ligando. E aí, no mesmo hospital que negou, tinha falado que era só dali 20 dias, né? Aí ele conseguiu, à noite, sem anestesista, porém, sem médico anestesista, somente com a enfermeira. E aí nós levamos uma pastora conosco, que é a pastora Elza também, da Batista Renovada. Nós oramos ali na nossa filha, porque, pensa comigo, uma criança de 3 anos, é difícil ficar quieta. A própria enfermeira falou assim, olha, a gente vai fazer esse exame, mas eu acho que vocês não vão conseguir fazer essa cirurgia amanhã, porque uma criança não fica quieto, nem um adulto consegue ficar quieto. É difícil, porque é mais de 1 hora, o barulho é ensurdecedor. E são várias camadas ali, né, Ju, nas fotos, sim, né? Vai tirando por camadas. E aí a gente orou, a gente colocou óleo ungido nela e nós oramos ali, colocamos na presença do Senhor, falou, Senhor, não tem um médico aqui, mas o Senhor é o médico dos médicos, vem anestesiar a nossa filha, que ela precisa fazer essa cirurgia amanhã. E aí, para honra e glória do Senhor, ela conseguiu ficar parada. Na verdade, foi a mão do Senhor que fez. Foi anestesiada, né, do céu. Pelo próprio Deus. Filhinha, fica quietinha para você fazer. A enfermeira ficou impactada. Ela falou assim, olha, eu não esperava que ela ia conseguir ficar quieta. Aí, deu tudo certo. Daí, no outro dia, ia passar pela cirurgia. Nós oramos na mão do médico, eu e o Júnior e a pastora, nós falamos, se o senhor permite orar nas suas mãos, porque eu creio que o senhor vai ser instrumento de Deus para fazer a cirurgia na nossa filha. Porque Deus é o médico dos médicos, o Senhor vai ser um canal de bênçãos para curar ela. E ele falou assim, não acredito muito nessas coisas, não, mas pode orar, pode colocar o óleo ungido aí. Falou desse jeito. E aí nós oramos ali e ele falou assim, mas eu não garanto essa cirurgia não, viu? Ele corria risco de morte. Ele falou assim, olha, como os tumores são bem grandes, né, e tá em vasos ali pegando, então talvez vai ter que abrir ela novamente, então eu não garanto. Né? Então, é uma palavra pesada que você fica ali... É uma sentença de morte. Você fica assustada ali, né? E eu falei assim, não, mas Deus vai garantir, doutor. O senhor não garante, mas Deus é o médico dos médicos e ele vai garantir essa cirurgia. Para honra e glória do Senhor, ela vai ser curada. Aí, ele falou que ia demorar 6 horas, né, Júnior? No mínimo. Nós ficamos de joelho, eu e ele, ali no apartamento, e a pastora desceu para ficar lá na porta. E aí, ela... Quando deu 2 horas, ela bateu na nossa porta e a gente ficou assustado, né? A gente estava de joelho orando. Ela falou, não, é notícia boa, vai lá com o médico que quer falar com vocês. Aí o médico foi, né, falar com a gente, falou assim, olha, deu tudo certo, a cirurgia que é para demorar 6 horas, demorou 2 horas só e nós conseguimos retirar todos os tumores. Glória a Deus. Nossa. Deus é fiel. Como Deus é maravilhoso. Deus é fiel. E aí nós choramos, agradecemos a Deus ali. Né, Júnior? E é interessante porque aqui em Maringá, ela estava no Santa Casa, né? Sim. O médico tinha desenganado ela e várias pessoas estavam visitando, Abriu né? para visitação, né? E desde o começo ali, as pessoas vinham perguntar para mim, eu falo, não, isso daí é um testemunho que a minha filha vai carregar
futuramente as pessoas vão estar doentes e ela vai levar essa palavra de que Deus pode curar. Sim. Porque é uma coisa você falar sem experiência, outra coisa é você falar com experiência. O peso é maior. Sim. Né? Então, desde o começo nós louvamos a Deus. E é interessante que ele não dava assim, certeza dela sair viva, né, da cirurgia. Eles são muito... Né, são frios, na verdade, né? O tumor estava... Mas precisa. Às vezes a gente fala assim, eles são muito frios, mas eles não podem nos dar falsa esperança. Então, eles estão ali, eles vão fazer o melhor, mas cabe a Deus, né? Se o viver ou morrer está na mão de Deus, né? Inclusive, nós escrevemos ali num papel, Isaías 53, versículo 4 e 5, né? Nós colocamos na cabeceira da cama dela, tanto em Maringá como em Curitiba, e nós declarávamos todos os dias ali a palavra de cura, porque pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Ali está escrito isso. E aí todos os dias a gente declarava, profetizava, né, Júnior? Determinava a cura na vida dela. E só vinham notícias negativas. Uma hora vinha, ela tá com pneumonia nos 2 pulmões. Desse jeito. Era só notícia negativa. Agora, tipo assim, como se ela fosse morrer já ali, entendeu? Então, assim, a gente viu a mão de Deus em cada detalhe para mostrar que Ele é Deus, Ele é o autor da vida, Ele é o autor da nossa fé. Tudo é para a honra e glória dele. E Ele é, sim, o médico dos médicos. Então, quem estiver nos ouvindo, os telespectadores, estiver passando por algum problema, alguma situação de saúde, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Lá em Números 23, 19, está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria Deus e não cumpriria? Exatamente. Então, Deus é fiel. Então, essa questão que você falou sobre a questão da política, a política, ela está em todos os setores da nossa sociedade. Ela envolve, assim, como fala, no nosso dia a dia. Diretamente, né? Em todas as situações. Em todas as situações. Tá ligado diretamente. Então, tudo que eles decidem lá, porque o artigo 1º do Código Civil brasileiro fala o quê? Que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, os deputados, os senadores, eles foram eleitos, os vereadores, prefeitos, para fazer o quê? Para fazer a vontade do povo. Né? Então, são representantes eleitos legitimamente para estar fazendo a vontade do povo. A teoria, né? Então, o que acontece? Aí, através, né, sou advogada, faço parte, inclusive, também da OACB, que é a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Então, o que é você ser conservador? É você querer aquilo que é tradicional, você querer o bem da sua família, você querer o amor à sua pátria, né? Os valores cristãos, você preservar os princípios e os valores cristãos, que hoje em dia eles estão deturpando tudo. Estão banalizando tudo, tá virando uma esculhambação, tem hora, gente. E a questão do que eles estão aprovando, fazendo projetos de lei que são totalmente contra os nossos princípios, os nossos valores. Por exemplo, um deles que é a questão do aborto, a liberação do aborto. E a PL 1904 de 2024, que está tendo bastante repercussão, ela vem o quê? Para combater mesmo o assassinato de crianças. Porque o que é essa PL 1904? É criminalizar o aborto após 22 semanas de gestação. Então, assim, 22 semanas são 5 meses e meio, 154 dias, que é um tempo suficiente para aquela vítima ali do estupro, ela fazer o quê? Tomar as medidas cabíveis. Exatamente. Se ela não quer a criança, porque, inclusive, né, Júnior, o artigo 128 do Código Penal Brasileiro fala o quê? Das exceções. Ela pode fazer o procedimento do aborto em caso de estupro. Sim. Então, já tem a previsão legal. Em caso de anencefalia, em caso de risco de gravidez. Então, agora eu não entendo por que está gerando tantas polêmicas desses movimentos de esquerda que querem realmente ali que essa vítima faça o aborto após 22 semanas. Eu não entendo por que tirar uma vítima. Na minha concepção, eu vejo que são 2 vítimas, tanto mãe quanto feto. Né? Eu também penso que tem que ter penas maiores ao estuprador. Sim, com certeza. Que tem que ser preso e ficar apodrecendo na cadeia. Exatamente. Tá? Porque são 2 vítimas. Nós temos essas crianças que são vítimas e que o procedimento que vai ser feito tanto nessa quanto naquela, que vai deixar um pouco mais tempo para que a criança tenha uma chance de vida, que é por volta da 23ª, 24ª semana, já aumenta mais. Então, ela pode ficar fora do útero. Então, o procedimento em si, que vai ser feito, é exatamente igual. É a indução de parto, seja ele via cesariana ou via vaginal.
Ou seja, viva ou morta, essa criança vai precisar sair. Aí eu não entendo outra coisa. Por que que não existe um BO? O que vale hoje é o que a mulher fala, né? E o que vale hoje não é o boletim, pra gente saber quem é esse cara, né? Coletar aquele material que está ali, né, biológico, né, do homem, que fica na criança, para saber quem é. Por que que essa esquerda, né, eles, né, defendem tanto bandido? Mas Cláudio, esses movimentos de esquerda, inclusive os movimentos feministas, eles defendem os estupradores, porque eles não querem que aumente a pena dos estupradores, porque o Sóstenes Cavalcante, que é o autor dessa PL 1904, ele já está com outro projeto de lei que já está sendo assinado por vários deputados da direita, que faz o quê? Aumenta a pena do estuprador. E esse mesmo movimento que está querendo o aborto, né, das crianças, dos bebês inocentes, eles estão contra. Assinar. E esses mesmos movimentos, eles são a favor da saidinha dos presos, são a favor do desencarceramento em massa de presos. Então, é tudo que não presta, é tudo que vai contra, né, o que é certo. Então, a gente está vendo uma inversão total de valores. Essa questão da sistolia fetal, que é proibido, né, pelo Conselho Federal de Medicina, onde o STF teve nós tivemos a suspensão, né, aí. A suspensão, né, da decisão ali do Conselho Federal de Medicina, que né, proíbe a sistolia fetal, porque é proibido até em eutanásia, em casos de pena de morte. Animais, é proibido não em animais não pelo podem. Conselho Federal de Veterinária. Desculpa a pergunta, só para mim entender. Eu sou meio leigo, né, então. Sim. O que é você acabou de falar, a sistolia fetal? Isso, a sistolia fetal, ele é um método muito cruel, que é injetado ali cloreto de potássio no coração da criança, onde o coraçãozinho da criança é paralisado, só que esse método é totalmente cruel. Ó, para você ver, é proibido até em animais e até em casos de pena de morte. Agora, eu te pergunto, uma criança que, segundo o Conselho Federal de Medicina, já está viável para vir ao mundo, que ela sobrevive fora do útero materno, por que fazer essa crueldade e matar essa criança de uma forma tão brutal? Para mim, como advogada, eu acredito que seria um homicídio qualificado. Por quê? Porque a vítima é menor de 14 anos, exatamente, tá? E o meio que é feito esse procedimento é cruel. É totalmente cruel essa sistolia fetal. A criança, ela tenta se esquivar, né? A hora que faz, porque eles são tão cruéis que eles podem fazer, quando a mãe ainda está com ela dentro do ventre, né? Que ele vai furar até que, né, conseguem fazer, ou eles cedam a mãe, tira a criança ainda viva e fazem com ela viva ainda. Então, é cruel. É cruel, é algo demoníaco assim, Então, assim, pessoas que não foram eleitas, não tiveram nenhum voto da população, estão decidindo pela maioria da população. Porque a maioria do povo brasileiro é cristão, conservador, defende a família, defende os princípios e os valores cristãos, e não querem o aborto, que é contra as leis de Deus. Lá no sexto mandamento, né, Júnior? Sexto mandamento, você fala, não matarás. Então, assim, esse método é totalmente cruel e nós precisamos realmente, como cristãos conservadores, nos posicionar e cobrar realmente os deputados, os senadores, para que eles se mexam ali e que seja aprovada essa PL 1904 com urgência. Exatamente. Porque, inclusive, um dos ministros do STF está agora cobrando ali que os médicos façam essa sistolia. Então, assim, eles estão cobrando, já coagindo já os médicos. Então, é algo muito grave, né? Eu te pergunto, uma vida é mais importante do que ovos de tartaruga? Com certeza. Agora, se você destruir ovos de tartaruga, você pega uma pena ali de detenção de 6 meses a 1 ano. E por que não vai ter uma pena, né, para a pessoa que matar uma criança que já está viável ali para fazer, ou faça uma adoção da criança? Tem tantas mães que estão nas filas ali, esperando por uma oportunidade de criar uma criança, de ser uma mãe. A mãe, né? mesmo, ela ficou 5 anos na fila de espera então, pela fica adoção. Muito tempo. Mas a narrativa... E por que não doa essa criança? Vai matar a criança depois? Porque o procedimento vai ter que passar pelo procedimento cirúrgico. De qualquer maneira. De qualquer forma. E corre risco também para essa mulher fazer o procedimento cirúrgico. Hemorragias, ela pode ficar estéril. Sim. O trauma. Ai, por que vai criar o trauma? Gente, o trauma, ele já aconteceu vai quando ela 5 foi meses estuprada. Não tem cabimento. Ali já aconteceu o trauma. Sim. Ai, ela não vai esquecer. Não vai. Ela não vai. 5 meses e meio, né? São 154 dias, ou seja, 22 semanas.
Será que não é um tempo tão hábil assim para ela tomar uma decisão ali de tirar essa criança, né? Porque a lei permite, nos casos de estupro, no artigo 128, como citei aqui. Sim. Agora, o que é mais importante hoje a ser tutelado no nosso ordenamento jurídico? O artigo 5º caput da Constituição Federal prevê o quê? O direito à inviolabilidade da vida, que é uma garantia fundamental, um direito basilar para todos nós. E também, inclusive, no artigo 2º do Código Civil Brasileiro, prevê o quê? O direito do nascituro desde a sua concepção. Então, eu não entendo porque a OAB, inclusive, está falando que é inconstitucional essa PL 1904. Para mim, é totalmente constitucional, porque o direito à vida é o mais acima. importante, ela está acima. E a Constituição Federal, o artigo 5º é uma cláusula pétrea, né? Sim. Então, ela está na pirâmide de Kelsen, ela está lá em cima. Então, eu vejo, assim, que é algo, assim, assustador, porque como você vai condenar uma criança à pena de morte, uma criança inocente, sem ela ter cometido crime algum, sendo que nem para bandidos, pessoas que cometem homicídio qualificado ali, eles não têm pena de morte. É complicado. Então, não existe complicado. isso, é Nós algo temos aí, assustador mesmo. É o que a gente estava, né, falando há poucos, né, minutos atrás. Inversão total de valores, né? Então, o cara que ele estupra hoje ele é um pedófilo, tadinho, ele tem uma doença. Porque é isso que a esquerda quer que a gente pense. Exatamente. Que eles são pessoas, né, doentes. Doente? Meu filho, doente, tu vai pra cadeia, fica preso lá, tu vai ser curado rapidinho. Porque nem os próprios presos aceitam esse tipo de coisa. Com certeza. Né? Então, hoje eu vejo assim, que nós somos os maus. E esses caras que fazem tudo, que podem tudo, que estupra, que violenta, que acaba com a vida das pessoas, são os coitadinhos da sociedade. A menoridade penal tá aí. Sai até aí falando que... Sou a favor também, né, dessa questão da... tem que baixar penal. essa, né, menoridade aí penal, Sim. porque já tem muito adolescente aí de 15, 14 anos Já sabe, que né? estupra, que já mata, então tem que baixar. Exatamente. Se ele pode votar, se ele pode acabar com uma família, ele pode também pagar por isso. Ó, eu sou a favor de aumentar a pena do estuprador para 30 anos. Eu sou a favor da castração química obrigatória. Não é questão de ser voluntária, tem que ser obrigatória. Exatamente. Né? Tanto para estuprador como para pedófilo. Então, assim, as nossas leis são muito brandas. O nosso Código Penal é de 1940, então é muito antigo. Precisa se ter uma reforma urgente do Código Penal brasileiro. Então, assim, através das leis, inclusive o Sóstenes, que é o autor dessa PL, para estar aumentando também a pena do estuprador, ele está sendo, assim, alvejado pela esquerda, pelos movimentos de esquerda. Sim, pelas feministas. feministas aí. Feministas. Então, é algo, assim, surreal que está acontecendo e a mídia está dando lado para eles. Sim, totalmente. Está criando totalmente. narrativas, inclusive falando com os menores. A menor que é vítima lá, ela vai ser penalizada. Gente, o artigo 27, o artigo 27 do Código Penal Brasileiro prevê o quê? A inimputabilidade do menor de 14 anos. Então, é assim, algo assim, assustador. E nós, como cristãos, como patriotas, que defendemos a família, que defendemos a vida desde a sua concepção, que defendemos a liberdade de expressão, a propriedade privada, nós precisamos realmente se posicionar. Porque essa esquerda está vindo com projetos que realmente só está querendo destruir a família, destruir os valores, né, através dessas ideologias nefastas. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje. A sexualização de crianças está uma coisa absurda. Absurda. E aí, simplesmente, os pais, agora eu vou me dirigir aos pais, porque temos, sim, uma geração que ela não está sendo pai e nem mãe. Eles estão fazendo o que querem, não existe o princípio, né? E eu não estou falando aqui, eu estou falando de família, né? Princípios dentro de casa, quem faz o quê? Pai, mãe, né, e sua prole. Hoje nós temos pais, né, que a gente não pode simplesmente dizer que eles não existem. Eles estão aí. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Não está havendo o limite. As crianças estão podendo fazer tudo do jeito que elas bem... você não nasce macho e não nasce fêmea. Você nasce uma coisa. Peraí, mas não é a mesma esquerda que fala da ciência? Que a ciência, a gente tem que escutar... A ciência diz que se nasce macho e fêmea, ponto e acabou. É bíblico, né? Eles usam a narrativa que favorece a eles, né? Exatamente. Quando isso favorece eles usam. Quando não favorece, eles vão pro Exatamente. Deus criou homem e mulher para fazer o quê? Para multiplicar. Então, é isso aí, não tem meio termo. E hoje, o que, assim, quando
vai evoluindo, vai tendo a sua, né, concepção, né, de mundo, aí ele vai decidir. Sim. Não tem que ser imposto para ele, não tem que ser enfiado na garganta dele, não. Isso é natural. Isso vai acontecer naturalmente. Inclusive, aqui em Maringá, eles queriam aprovar o Conselho LGBTQI+, né? Então, isso aí ia influenciar diretamente, né, nas escolas, nas crianças. É algo assim que nós lutamos muito, como eu sou líder também dos Patriotas Conservadores de Maringá já desde 2017, lutando aí pelas causas, né, conservadoras. Nós fomos para frente da Câmara, lutamos muito lá com as lideranças da Igreja Católica, com os pastores, fomos inclusive com as camisetas dos patriotas, porque nós não podemos aceitar isso. É algo imposto, então a gente vê que é uma minoria que faz muito barulho, que quer mandar ditar regras para a maioria. Então, nós precisamos ver a nossa posição, nós, como maioria, precisamos realmente ali ter esse olhar voltado para as crianças, porque eles querem deturpar o que é certo, realmente. Então, é deixar as crianças serem apenas crianças. Sim, brincar, ter seu momento. Como a gente, né, vê muita gente, né, trabalha com muita gente, ontem eu vi uma cena que eu fiquei chocada. Dentre tantas que a gente vê, o menino chegou no posto, ele ia tomar uma vacina. Mas como está tendo a da gripe também, eu né, perguntei para a mãe se ela não queria já aproveitar e já fazer as duas. Esse ser vira para a mãe e fala assim, você é uma mentirosa. E deu um soco na mãe. Meu Deus. Eu falei, esse menino, se fosse meu filho, ele não ia sair daqui inteiro, não. Mas então, tá as crianças estão batendo na cara de pai e mãe, tão, né? Não é só de pai e mãe, não, de professores. De professores que estão, eles estão apanhando dentro de sala de aula, porque nós temos um sistema que não funciona. Não funciona. Inclusive, a gente conversou, né, Júnior, sobre a questão do Ratinho Júnior, né? Sim. Que está de parabéns, porque... infelizmente, as universidades, as escolas estão uma anarquia, né? Então, a gente vê que desde quando acabou a questão das escolas cívico-militares, agora que está voltando, sim. Então, antes era complicadíssimo. Então, ele está de parabéns porque ele fez o quê? Ele fez a privatização da gestão administrativa das escolas estaduais e da infraestrutura. Então, o projeto de lei dele foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná, e ele está de parabéns. Inclusive, o Tarcísio também está de parabéns lá em São Paulo, né? Com as escolas cívico-militares. E isso daí precisa, porque tem muita gente que fala assim, mas eu não quero, é muita coisa assim, é muita... Como é que fala que eles falam? Rigoroso, tem muitas regras. Muitas regras. Mas, gente... Para um país progredir, precisa de ordem e progresso, disciplina. Essa criança, esse aluno, ele vai ser um bom filho. Ele vai aprender tudo que é bom ali dentro. Então, a gente vê que as pessoas bem-sucedidas, inclusive a gente estava conversando, né, Júnior? Comenta aí sobre a questão que a gente conversou essa semana lá com o pastor. Então, porque você está falando a respeito da educação, né? Isso. Na verdade, a educação está dessa forma porque a família é um projeto de Deus, então tudo que Deus faz é perfeito, só que cada um está perdendo a sua posição. O pai não está sendo pai, mãe não está sendo mãe, igual você falou, né? E nós conversando com um amigo nosso, ele falou o seguinte, quando ele era pequeno, a família estava passando dificuldades, né? E antes existia a guarda-mirim, né? Que ajudava muito nessa questão de educação. Então, nós vemos que havia ali um rigor, né? Tinha que ser sapato lustrado, cabelo penteado, né? Tudo certinho. Hoje, a criança vive de qualquer jeito, o pai não fala nada, a mãe não fala nada. Não. E se for falar, igual a gente está conversando aqui, as nossas leis proíbem. Então, esse estatuto da criança, ele veio assim, beneficiou, né, de uma forma, mas tirou totalmente a responsabilidade de pai e mãe. Sim. Porque educação é dentro de casa. Né? Você ensina dentro da sua casa. Escola é aprendizado. E o que hoje eu vejo é que os pais pegaram tudo esse, né, papel e deram para os, né, professores. Professor não é pai do seu filho. E outra, não pode chamar a atenção em hipótese alguma. É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo. E até eu queria que você falasse, porque o que saiu muito aí na mídia podre aí, é que as crianças iam ter que pagar material escolar. E isso a gente sabe que é mentira. Não. Nessa escola cívico-militar e a outra também, né, privatizada. Então, o que ele estava falando? Privatizar a escola, vocês vão ter que pagar
todo o material escolar, vão ter que pagar tudo. E não é verdade. Não, é uma parceria público-privada, né, com o governo. Então, eu acredito assim, vai ser só para benefício, a estrutura vai ser outra estrutura, porque nós vemos hoje as escolas sucateadas, as carteiras tudo quebradas, falta ar-condicionado. Então, vocês vão ver como vai ser uma educação de ponta, porque os países, por exemplo, de primeiro mundo, desenvolvidos, como a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, eles investem pesado na educação, que é o futuro de um país. Exatamente. Que eles vão se tornar ali empresários, médicos, né, advogados. Então, a gente vê que quando o país não investe na educação, porque você viu o lugar que ficou o Brasil, né? Vi. Ficou lá em último lugar, acho que ficou atrás de, se não me engano, de nós Butão ficamos em e primeiro lugar no déficit. Né? Nós somos o que mais deve. Sim. E são um dos que mais investem. E é o que mais investe. Então, assim, a gente vê que as políticas públicas, elas precisam ser feitas como o Ratinho está fazendo, para beneficiar realmente a população. Exatamente. E não só desviar, que é o que a gente vê, a corrupção aí tomando conta. A céu aberto. Como você disse, nós estamos aí com mais de 1 trilhão, né? Por exemplo, de déficit das contas públicas. A gente vê que está aumentando só impostos. O Haddad está ali fazendo só aumento de impostos. Está achando até as blusinhas, né? da Shein, né? Está cortando do povo. Está cortando do povo. O mais pobre, aquele que é mais vulnerável, é o que está sofrendo. É o que está sofrendo. Então, isso, e os grandes, as empresas, os amiguinhos, eles estão dando benefícios, né? Então só infelizmente, é o que está acontecendo hoje. Só para o hoje. povo deixar bem claro, né, que é o seguinte, gente, privatização é na área administrativa, ou seja, a limpeza e manutenção, né, da escola. Ou seja, né, se quebra um vaso sanitário, hoje você precisa fazer CI, que vai lá para a prefeitura, que demora uma eternidade para voltar. Mais rápido, né? Então, quando isso acontecer, vai ser já, né, reposto. Agora, qual é o grande, né, problema disso tudo? É que vai acabar, né, algumas coisas, né? Por exemplo, se o né, professor que já dá aula, ele já, né, trabalha lá há muito tempo, ele não vai ser obrigado a sair. Porque ele fez o, né, concurso público, então ele vai ter o seu tempo. Agora, os que vão entrar agora, eles vão entrar sobre a CLT. É que é isso que os, né, professores não querem. Por quê? Porque não vai ter essa de ficar fazendo greve o tempo todo. Agora da greve. Né? Não vai ter greve para, todo mundo para, porque as universidades aí que fizeram o L bem grandão, tá tudo aí, né, de greve. Então, aí, e que o país de vocês disse que não vai dar ajuste nenhum, zero ajuste. Tanto, né, Cláudio, do antigo governo, do governo Bolsonaro, que reajustou em 33%, né, os professores. Então, assim, ele era ruim e agora, olha como está a situação. Você vê como que é as coisas. Então, essa parte, claro que para eles vai ser ruim, porque eles vão ter que seguir regras. Então, se você já é um bom, né, profissional, não tem por que você ter medo. Com certeza. Né? Você já está só trabalhar, né, adequadamente, fazer a sua função corretamente, porque a gente vê, infelizmente, a gente vê os servidores, né, alguns, não é todos, porque tem muitos servidores bons, fazer corpo mole, né, a questão de greves. Gente, então, isso aí é muito complicado. E eu sei como é que funciona. Eu sei muito bem que tem muita gente dentro, né, da saúde, que é a minha área, que, né, trabalha por 2, 3 enquanto tem um folgado. Exatamente. Então, a gente sabe que as coisas como são. Então, eles deturpam tudo que está vindo aí. Então, é sim necessário que venha aí, que seja aprovado mesmo, porque a gente está cansado de pagar imposto à toa. Exatamente. É o dinheiro do pagador de impostos, que paga com muito suor. Isso daí está sendo jogado no ralo, porque a educação ficou quanto tempo em greve, né? Exatamente. Aí a educação dos filhos, como é que vai estar? Tem um déficit ali, como é que vai ser reparado isso daí? Exatamente. Então, tem muitas crianças... Cortou de novo, né? Cortou de novo verba. Cortou. Se eu não me engano, salvo engano, foi 432 milhões que cortou da educação, se eu não me engano. Mas, assim, cortou, inclusive, 758 milhões também da segurança. Exatamente. Está fazendo cortou vários da cortes. Só não corta na carne, né? Porque eles tá gostam indo na de passear, contramão, né? Tá indo na contramão do que o Paulo Guedes fazia com o Bolsonaro. Exatamente. Então, o Brasil, ele estava crescendo, o PIB dele estava maior do que o da China. A inflação chegou a ser menor do que a dos Estados Unidos. Isso em pandemia. Em pandemia e guerra na Ucrânia. Exatamente. Então, a gente tem que lembrar das coisas boas que o governo anterior fez,
e esse governo, infelizmente, a gente está vendo que está na contramão. Né? O Milei, por exemplo, ganhou na Argentina, ele fez o quê? Enxugou a máquina pública, cortou ministérios, e esse governo nosso atual aumentou os ministérios. Quantos ministérios tinha no anterior? 28. Quanto temos nesse? 40. Nossa, porque precisamos o quê? Pendurar, né, os conchavos. É complicado. É complicado nessa nossa vida de, meu Deus, a gente começa a falar da ranço. E por isso que tem que ter a questão do conhecimento, né? Lá em Oséias 4:6 está escrito o quê? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento é poder. Então, eu sou a favor, inclusive, de ter estudos, por exemplo, uma matéria de educação financeira nas escolas, claro que tem que ser ter. A nível aí nacional, porque as crianças têm que crescer, né? Já tendo esse conhecimento sobre a questão da educação financeira, para elas serem empreendedores. Sim. Então, é algo assim que precisa realmente as pessoas abrirem os olhos do que está acontecendo na política, porque antigamente, né, há 30 anos atrás, a gente sempre ouvia aquele tabu, né? Ah, você não pode se envolver com política, porque política é sujo. Exatamente. Eu já ouvi, inclusive, pessoas falando, Gisele, você é advogada, é teóloga, eu também já escutei. Uma pessoa de Deus, você está entrando na política. Eu falei assim, olha, a cadeira está vazia. Se eu não me posicionar hoje, eu vou ser proibida até de falar de Jesus amanhã. Exatamente. Porque eles vão fazer projetos de lei, vão fazer leis que vão proibir a gente, os cristãos. Então, nós precisamos realmente nos unir e nos posicionar. A política está em todos os setores e está diretamente na nossa vida cotidiana. Eles estão fazendo leis ali, leis, no caso municipal, leis de trânsito, é tudo. Tudo. Né? É todas as áreas. E eu queria que você falasse um pouco da participação da mulher, porque o NEPL tem investido muito nisso, a Michele maravilhosa. Sim. Eu amo demais aquela vida, né, daquela mulher. E tem muitas, né, mulheres que não querem, às vezes, que não, né, mas a gente tem que se posicionar. Com Os certeza. espaços estão aí. Sim, as cadeiras estão aí. A gente precisa se posicionar para depois não ficar reclamando depois e fazendo movimentos aí para a gente ficar implorando para eles não votarem certos tipos de leis, né? Então, eu sou do PP, do Partido Progressista, que está em parceria com o PL, né, com o Partido Liberal. Eu sou PL. Sou conservadora, quero deixar bem claro que sou cristã, conservadora, defensora da família, dos princípios e dos valores cristãos já há muitos anos, né? Me converti com 15 anos de idade e sou líder dos Patriotas Conservadores de Maringá, essas manifestações que a gente faz, esse 7 de setembro, 1º de maio, todas essas organizações, a gente que está ali na frente ajudando a liderar. Então, a questão da mulher na política é muito importante. Eu sei que a mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela trabalha fora. Eu tenho que me desdobrar, né? É difícil, né? Mas a mulher ela tem essa sensibilidade de ela cuidar da sua casa, cuidar do seu marido. E eu vejo, inclusive, Cláudio, que esse é o verdadeiro empoderamento da mulher. Eu também concordo. É você ser uma mulher de Deus, você ser auxiliadora do seu esposo, porque é bíblico. A mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa, a Bíblia fala lá em Provérbios 31, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então, essa mulher que a Bíblia nos fala é realmente a mulher empoderada, porque esses movimentos femininos falam que a mulher tem que ser melhor que o homem, ela tem que ser empoderada. Fora esse sovaco cabeludo, gente, não vai rolar, gente. Não vai procede. Não isso rola. Não procede. Nós temos que ser a mulher de Deus, a mulher que a Bíblia nos diz, né, que nós temos que ser auxiliadora, ajudadora do esposo, criar os seus filhos, trabalhar também, ajudar na sua casa e também entrar na política, por que não? Lógico. A mulher ela tem que defender as suas pautas, né? Por exemplo, a questão do aborto. São tantas pautas ali da mulher que nós precisamos realmente estar juntas ali. Mulheres também que sofrem violência doméstica e familiar. Né? Um homem que está ali no legislativo, ele vai olhar com outros olhos, ele vai achar que aquele homem, que aquela mulher está fazendo frescura, mas não, ela está sendo vítima mesmo. Então a mulher ela tem esse olhar. Então eu sou a favor também da questão da proteção, do acolhimento das mulheres em relação às que são vítimas, né, de violência doméstica e familiar. Tem muitos casos no Brasil e muitas delas, Cláudia, elas são, infelizmente, elas perdem a vida. Perdem. Por quê? Elas vão na delegacia, fazem ali o boletim de ocorrência, o delegado expede como é que fala? Uma medida protetiva, né? Que daí o homem tem que ter uma distância ali da mulher, mas infelizmente esses homens, a maioria deles, vão lá e acabam matando essa mulher. Daí ocorre o feminicídio. Então, tem que ter políticas públicas voltadas para esse lado pra da mulher, para essa situação. Por mulheres. Por mulheres. Para mulheres, por mulheres. Com certeza. Tá? Então, eu também sou bem a favor disso.
Júnior, como que é viver com essa mulher? Porque essa mulher é fibrosa, ela é... Como que é? É uma bênção de Deus, né? Depois que eu conheci a Gisele, mudou minha vida para melhor, lógico. E graças a Deus ela tem sido uma esposa, né? Uma varoa valorosa. Amém. Né? Ela cuida bem das nossas filhas, da nossa casa, me ajuda no dia a dia, né? Porque Deus, quando fez o homem e a mulher, fez um para ajudar o outro, né? Ninguém é melhor que ninguém. Exatamente. Só que um tem que ser unido com o outro, naquilo que você é mais falho, ela te ajuda, naquilo que, né? Um ajudando o outro, né? E os filhos são herança do Senhor, e graças a Deus tem sido bênção na minha vida. Mas entrando agora para, né, política, a gente sabe que é um outro meio, né? Eu tenho dito aqui em casa também que a gente sabe que não é um mar de rosas, né? Então, as pessoas hoje, elas acham que todo mundo que entra ali rouba. Que todo mundo que entra ali... Eu não sei se você já ouviu isso. Sim, se fala você que não meio entrar na pira deles, eles te tiram fora. É isso que eu tenho, né, ouvido. Você tem ouvido isso? Sim, inclusive falam assim, é um meio sujo, um meio corrupto, mas o que nós temos que fazer? Fazer a diferença. Bolsonaro ele ficou 28 anos como deputado federal, inclusive ele era do PP, que é o Partido Progressista, que é o partido que eu estou hoje, né? O partido, inclusive eu estou saindo pré-candidata a vereadora ao lado do Silvio Barros, aqui em Maringá. Inclusive, ele é amigo pessoal do Ricardo, né, o Bolsonaro. Então, assim, a gente vê que ele não se corrompeu. O Joaquim Barbosa, que era o juiz, ele falou assim, olha, esse deputado eu tiro o meu chapéu, porque ele não se corrompeu. Então, a gente vê que existem pessoas muito boas na política. Nós podemos citar aí várias delas. Tem o pastor Magno Malta, tem vários, Gustavo Gayer, o Nicolas Ferreira. Nicolas Inclusive, eu estou vendo para entrevistar o Nicolas no meu programa. Ai, sério, você me chama. Eu amo o Nicolas. Então, eu estou vendo para entrevistar ele, o Gustavo Gayer, o Eduardo Bolsonaro. Amo. Eu estive, né, nós fazemos parte da Ação Conservadora, que é um movimento ali do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro. Nós fomos para Brasília, eu e o meu esposo. Nós estivemos com ele, inclusive ele fez um vídeo para mim. Então, assim, ele conheceu um pouco da minha história, também da minha luta, que já estamos há vários anos. Sim. E a gente vê que nós precisamos realmente estar na política para fazer a diferença. Exatamente. Né? Como uma garça. A garça ela é branca, mas ela vai entrando ainda, mas ela não se suja. Exatamente. Então, nós precisamos ser assim, ser a luz do mundo, né? Como diz a Bíblia. O sal da terra. O sal da terra e a luz do mundo. Eu lembro até uma parte que estava o Bolsonaro e o Fernandinho Beiramar. E ele estava falando que se ele, caso ficasse na rua, ou desse de encontro com ele na rua, queria atirar. Aí ele virou para ele e falou assim, eu sei da sua história. Você é o único que não tem rabo preso com ninguém. Sim. Então, essas coisas que você fala, né? Por isso que vale a pena, a gente lutar, porque o Bolsonaro ele resgatou esse patriotismo, o amor à bandeira, né? A gente vê que muitas pessoas, né, Júnior, através do movimento Patriotas Conservadores de Maringá, colocaram as bandeiras nas suas casas, nos seus comércios. Por quê? Porque o Bolsonaro nos inspirou, né? Ele resgatou esses valores que estavam perdidos, né? Então nós precisamos realmente ser nacionalistas, ser patriota, defender a nossa pátria, como ele, defendo também a propriedade privada, defendo o porte de armas, porque não para você sair matando, né, pessoas por aí, não, mas para se defender. Lógico. Porque os bandidos, eles estão armados até o dente. Mas fala, Gisele, você é cristã, você é a favor disso? Gente, eu te provo na Bíblia, está escrito lá em Marcos, né, 42, 24. Se eu, salvo engano, acho que é 42, 24, que fala assim, Jesus disse, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão ia entrar na sua residência, ele iria esperar de sentinela. E o que é sentinela? Sentinela é guarda armado. Então, Lula tem seguranças fortemente armados. Não, toda a esquerda. Todos eles têm. Toda a esquerda Agora, tem. por que o cidadão de bem, que está ali trabalhando, por que ele não pode defender a sua casa? Que está escrito na Bíblia. Então, não é errado você defender a sua casa. Eu e o Júnior, nós somos CACs também. Nós somos a favor, né, da questão do armamento. Países que são... a população é armada, então, são países, na verdade, mais desenvolvidos. O exemplo é os Estados Unidos. Né? Estados Unidos é o maior exemplo de liberdade. Então, assim... inclusive no artigo 1º lá da Constituição dos Estados Unidos fala sobre essa questão das armas. Então, a gente precisa realmente... Nós precisamos nos proteger. Nos proteger. Porque nós estamos num barco furado, né? Vamos colocar assim. Outra coisa que eu queria tirar uma dúvida aqui, ela está falando aqui, eu já estou pensando no ser de luz que foi chamado para prestar depoimento.
ele, né, né, Pacheco, Lira e mais alguns, que por, né, violações dos, né, direitos humanos. Não sei se você chegou a ler. O que isso pode trazer de, né, sanções, né, para nós? Ou isso fica só neles? Você fala da questão do Elon Musk, a questão das repercussões do Congresso americano? Porque esse, né, Congresso já chegou uma carta para eles. Chegou agora. Unidos, né, fez. Chegou. E aí, o que nós, né, podemos sofrer com isso? Ou só, né, só eles? Na verdade, assim, o que está acontecendo é uma violação, na verdade, das nossas liberdades, né, individuais, o direito de você opinar, porque hoje nós temos ali o Daniel Silveira, que é um preso, né, que é um preso político. Temos hoje a questão do dia 8 de janeiro, que nós sabemos, né, o que aconteceu ali. Não é algo assim, nunca, né? Algo assim, inquéritos, né, do fim do mundo, não tem direito os advogados acesso ao processo, né, então fere o direito ao processo, o devido processo legal. E são várias coisas que estão acontecendo no nosso país que está gerando repercussão fora, né, do país, que chegou ao Congresso americano. Agora, esqueci o nome do deputado lá americano, que ele acho que deu 10 dias, né, pro Alexandre de Moraes para estar se manifestando o que está acontecendo, a questão da falta a censura, na verdade, né, que está acontecendo no nosso país. Então, é algo assim que a gente tem que aguardar para ver o que vai desenrolar. Eu não sei, né, a previsão que vai acontecer, mas nós esperamos que as coisas se encaixem e que tenha realmente uma harmonia entre os poderes, porque é a questão lá de Montesquieu, né, a questão da tripartição do... Eu só dei uma pesquisada aqui, foi o deputado Chris Smith. Isso, o Chris Smith. Inclusive, eu entrevistei a doutora Ludmila Lins Grillo, que é a juíza que está exilada nos Estados Unidos. Ela estava com ele, inclusive, né, acho que eu vi uma reportagem. Então, assim, eles estão unidos. Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, que todos eles estão ali sofrendo essa censura. Entrevistei também Alan, né, dos Santos também. Alan Santos também. Eu entrevistei o Rodrigo Constantino agora recentemente, ela, né? Então, eles estão fazendo essas movimentações fora do país e eu creio que vai ter repercussões, sim. Inclusive, teve até a manifestação do Elon Musk. Sim. Então, eu acho assim, porque se você tiver a harmonia entre os poderes, nenhum poder interferir no outro, que é o que deve ser feito, o Brasil vai viver em paz. Né? Então, assim, o legislativo, o executivo e o judiciário tem que andar em harmonia. Nenhum pode interferir no poder do outro. O que não está acontecendo, né? A gente tá vendo aí. Eu vejo também outra coisa que... Vamos falar da Janja, porque ela é, né, mulher, e a gente via muito que a né, Michele, ela era extremamente econômica. Ela não viajava à toa, ela estava sempre envolvida com o social. Sim. E isso eu não vejo nessa, né, primeira-dama. Como é que você avalia essa, né, primeira-dama? Eu vejo assim que a Michele Bolsonaro, ela tinha um amor, né, nas pessoas, inclusive com deficiência, né? As causas dela, que ela sempre estava envolvida nesses movimentos. E a atual primeira-dama, ela gosta realmente de estar luxo, viajando, né? Ela gosta de gastar dinheiros, então, né? Então, assim, tem que ter uma responsabilidade com o erário público, né? Então, não pode estar gastando aí a torta direita. Eu acho, assim, cabe à Câmara Federal, né, que são os representantes eleitos pelo povo, legitimamente eleitos, para tomar a atitude correta, né? Porque eles podem estar pautando aí, porque são vários erros que estão acontecendo, que está sendo visível até pela própria Globo, a CNN, está falando o que está acontecendo. Então, eu acredito que eles podem tomar, sim, as decisões corretas, doutora, né? Você acha e salvar o nosso país. Você acha que rola impeachment? Então, é isso que eu estou falando. Eu acredito assim que... Vou falar por mim. Eu acho que já passou do tempo. Já tá pedalando com a Calói, ó, já faz tempo. Né? As pedaladas que vem acontecendo aí, agora, né, acho que foi semana passada, que houve aí uma maquiagem, né, nos dados públicos lá. Então, eu acho que já está na hora, né? Vamos fazer alguma coisa. Mas é que tem muita coisa envolvida, né? Não é só chegar e dar essa... Porque até hoje eles dizem que a Dilma foi golpe. Não, na verdade, houve as pedaladas fiscais, né? Então, isso daí foi tudo comprovado. Exatamente. Então, assim, a gente vê que a gente precisa realmente, assim, cobrar os nossos deputados, nossos senadores, que eles são os representantes eleitos para estar defendendo as nossas causas. A questão do impeachment dos ministros, por exemplo, cabe ao Senado Federal. Então, assim, tem muitos deputados que falam assim, não cabe a mim. Muita gente cobra os deputados, mas cabe ao Senado. Então, Quem pautar é eles, né? Precisa de haver uma maior pressão ali do Arthur Lira,
da questão do Pacheco também, então, para tomar as providências cabíveis para o bem da nação, para que a nação, né, ela seja uma nação próspera, porque a gente está vendo o mercado financeiro indo O Rio pra água Grande do abaixo. Sul, gente, o que está acontecendo? É, O governo federal não tem Essa questão do mandado arroz nada mesmo. para ele, questão, né, desse arrozinho envenenado, porque aqui nós temos todo um protocolo a ser seguido, você como agrônomo sabe, Sim. né? É todo um, né? Como que é esse, né, protocolo? É porque na legislação brasileira tem alguns tipos de venenos defensivos agrícolas, né, que não pode ser utilizado. E tem outros ainda que pode ser utilizado, mas com prazo tal antes da colheita. Tem a questão de qualidade, né? E isso lá fora não tem nenhum acompanhamento, né? Com isso, a qualidade do produto é outro. Então, igual você falou, pode vir produto contaminado, né? Que pode fazer mal para a saúde da pessoa. Não tem nenhum controle, Não né? tem o mesmo controle que tem aqui. Diz que a né? situação também de trabalho escravo, análogo à escravidão lá, né? Exatamente. Então, assim, não tem nenhum controle. Então, nós precisamos realmente aí estar cobrando os nossos deputados para que enviem, inclusive, os recursos para reconstruir o Rio Grande do Sul. Segundo a Farsul, já tinha sido colhido 85% do arroz. 85%, é. Então, assim, Não teria o Rio Grande do Sul porquê não teria exportar. porquê estar comprando arroz lá da Ásia, sendo que nós temos em estoque. Exatamente. Então, inclusive, nós precisamos incentivar ali a compra dos arroz do Rio Grande do Do Rio Sul, Grande do Sul. de tudo, na verdade. A gente tem que ajudar o Rio Grande do Sul a ser reconstruído. Porque houve uma Exatamente. tragédia, uma calamidade, e isso daí foi assim, algo, né, inesperado, que nós precisamos que o governo tenha Tome a esse olhar e providência. tome a providência cabível. né? Tome a providência. A gente sabe que sorveteria, gente, não vende arroz. Né? Lugar que vende queijo também não vende arroz, né? Alguma coisa aconteceu aí, né? Pelo meio do caminho. Mas, pra gente finalizar, doutora, eu quero que você fale das suas propostas para Maringá. Porque, por enquanto, você é né, candidata? Mas, em nome de Jesus, vai ser vereadora. Sim, sim. Então, quais são os projetos? Sim. Na verdade, assim, além de fazer projetos, a gente tem que ser uma barreira para que projetos ruins não sejam aprovados na nossa cidade. Porque aquilo que eu falei para você, a gente estava lutando, né, aqui na cidade de Maringá contra o Conselho LGBTQI+, que era um projeto de lei, né, que visava aí estar interferindo nas escolas, né? Então, assim, a gente precisa realmente ser uma barreira, que eu ouvi o Nicolas Ferreira falando, ele falou assim, olha, além de fazer projetos que beneficiem realmente a população, nós precisamos ser uma barreira para projetos ruins que não sejam aprovados. Tem sido, né? E ele tem sido a barreira. Então, assim, eu tenho várias ideias, vários projetos bacanas para nossa cidade, coisas assim que vai ajudar realmente a nossa população. Só que nós precisamos ser uma barreira também, que não seja aprovado projetos ruins. Né? A gente participa também da Câmara de vez em quando, a gente vê muitas coisas assim como uma questão de homenagens, né? Questão de nomes de rua. Então, são coisas assim que não agrega muito valor para a nossa cidade. O vereador não é só para pôr nome na rua, Sim. tem tanta coisa que o vereador precisa fazer. Por exemplo, os postos de saúde, a gente vê que está faltando medicamento. As ruas, É verdade você esse trabalha lá, bilhete. né, Eu trabalho na saúde, está faltando medicamentos. Está Está sucateado a questão da estrutura dos postos, a gente vê que precisa realmente de uma reforma, né? Então, a gente vê que eles estão, assim, revitalizando as praças de Maringá, mas está deixando de lado o primordial, que é a saúde. Então, assim, até inclusive eu conversei com uma comerciante amiga minha, que ela tem um comércio ali próximo àquela praça em frente à Pernambucana. Que foi toda revitalizada. Sim. E ela falou assim, Gisele, é um caos aqui, porque a gente está vendo os moradores de rua tentando nos assaltar. Todos os dias a gente passa com medo. Ela falou que já foi assaltada, já roubaram o celular dela. E ela falou assim, olha, tá a míngua aqui, fizeram a revitalização, porém eles não cuidam. Então, os moradores de rua eles vão tomar banho ali. Tem alguns comerciantes que eles estão fechando mais cedo o comércio por conta da segurança, porque aumentou demais o número de moradores de situação de rua. Nós precisamos o quê? De políticas públicas que encaminhem esses moradores de rua, que nem, por exemplo, o prefeito de Chapecó, de Santa Catarina. Então, não é lógico, é um ser humano ali que está precisando de uma ajuda, de um acolhimento, e ele precisa realmente ser encaminhado, né, por um abrigo. Se não comporta o abrigo que tem, que construa outro. Exatamente. Faça
algo para que, né, tire esses moradores dessa situação de rua, porque muitos deles, infelizmente, estão com tornozeleira eletrônica, né? Exatamente. Eles são das saidinhas, né? Acabam saindo e não voltam mais. Eles perdem o caminho. Então, Jesus. acaba prejudicando a mulher que está ali trabalhando, que é uma mulher que está tentando levar o alimento para sua casa, pagadora de impostos, e vê ali investindo milhões numa praça, né? Poderia ter, por exemplo, uma cabine ali policial para ter uma ajuda, né? uma segurança ali para aquelas mulheres, porque elas falam assim, Gisele, investiram tanta praça, inclusive na Praça Raposo Tavares tá um lixo. Ali eles não investiram, inclusive os comerciantes ali estão reclamando porque é um mau cheiro, né? É o cheiro de urina, um cheiro fortíssimo ali, e a questão da segurança. Então precisa Maringá realmente... Não foi lá que falaram que era para juntar os comerciantes? Inclusive ela falou que era para juntar os comerciantes na reunião que ela foi dar sim, para os comerciantes ajudar a manter a praça, para fazer pintura, para fazer limpeza. Mas isso não é revitalizar a Praça Raposo Tavares. Pagam imposto e eles vão ter que... Além de pagar o imposto, além de pagar... Ainda tem que pagar isso. É um absurdo. Ela falou que está estarrecida, porque os impostos são caros, né, aqui na cidade de Maringá, e eles falando isso para os comerciantes. Então, é algo assim que é assustador. Então, nós precisamos de pessoas ali que são comprometidas realmente com a população, que não vai só colocar placa de nome de rua, né, que vai realmente trabalhar com afinco, que tem energia, que tem disposição, e principalmente que teme a Deus, né, e teme a Deus e segue os princípios cristãos. Isso é fundamental. Tudo dentro da lei, né? Dentro da lei. Dentro da lei, porque a lei tem que funcionar. Com certeza. Né? Nós temos aí agora o Silvio Barros, que está chegando também. Sim, o pré-candidato a prefeito. O pré-candidato a prefeito. Eu fui na reunião e eu me senti um cisquinho. Silvio, como aquele homem tem vivência, tem experiência. Eu entrevistei ele 2 vezes também no meu programa. Nossa, eu falei, gente, ele é ótimo. Ele fica falando assim, eu fico, meu Deus. Então, ele tem muita estrutura, ele tem sabedoria, ele já sabe quais a situação, a necessidade, né, que Maringá se encontra. Para o mundo inteiro. Pro mundo Ele dá inteiro. curso de gestão, eu entrevistei ele dá curso em outros países, né? Então, assim, a gente vê que ele está preparado, ele já fez ótimas gestões anteriores e ele vai fazer um excelente trabalho novamente. Gestão. É um cristão, é conservador também, defende a família, e isso é importantíssimo para todos nós. Vamos, com certeza. Fala. Só que contato com eles, não, eles não vêm. Nem o do meu partido eu convidei para você. Ô, de Paula, vem cá, conversar comigo aqui. De Paula, eu já te chamei aqui um monte de vezes, né? Eu sei que você é um homem ocupado, de Paula, mas nós vamos precisar bater um papo, falar sobre Sarandi, os projetos que você tem, as coisas. Porque o povo precisa saber. Precisa saber, com certeza. Porque aí eu não quero falar de política. Amor, você vive a política, com certeza. Se falta o remédio no posto de saúde é porque é política. Então, tudo está relacionado. Então, a gente tem que quebrar esse tabu, inclusive para a questão da religião. Muitas pessoas não se envolvem e é onde que está acontecendo isso que está acontecendo no nosso país. Não se fala de política dentro da igreja. Você vive a política dentro da igreja. Sim. Existe uma hierarquia dentro da igreja. E as coisas que acontecem, você precisa estar atento. Mas por isso que tem que ser esclarecido para a população, porque as pessoas elas não têm conhecimento de como funciona a política, né? Então, por isso que nós precisamos realmente estar interessados em política e fazer política, porque envolve, né, diretamente as leis, né, nas nossas vidas. Deus, né? Exatamente. Toda autoridade é constituída por Deus. Teve um que eu acho que não é não, que foi o cão que mandou mais. Né? Deus permitiu. José do Egito. Daniel, Davi foi, né? Exatamente. Salomão. Então, como que não tem política lá dentro da Bíblia? A gente está cercado. Está cercado. Né? Então, a gente... Vamos lutar junto, né? Eu vou para Sarandi, mas a doutora Gisele vai estar aqui em Maringá, é pré-candidata, tá firme e forte, conservadora, patriota, defende a vida. Então, nós temos que ter aqui no nosso meio, né, pessoas que tenham a mesma visão. Sim, né? Com certeza. De ter, né, de lutar pelas nossas pautas. Isso, as pautas, né? Conservadoras. Não é tirar direito de ninguém, não. É lutar pelas nossas pautas. Sim. Né? E que eu acho que aí tá, né, precisando. Tem os radicais, que em todo lugar tem, mas nós precisamos, né, tá juntos aí. Com certeza. Pra finalizar, eu vou fazer um bate-bola, doutora. Eu tenho pergunta pra fazer pra doutora. Mas já a produção resolveu falar. Eu tô quieto o dia inteiro aqui. Meu Deus, você vê que ele não fala. Ele fica assim, mãe, eu não entendo de política. Não, é porque, tipo assim, primeiro que ela fica... Ela não dá um tempo de respirar. Ela não dá um tempo de respirar ali.
Você viu também que eu falei pouco, né? Não, você percebeu que a gente não falou quase nada aqui, né? Que isso, gente? Isso aí é bullying. Não é bullying não, filha. Você Que isso? desanda. Eu queria perguntar para a doutora Gisele, Sim. que a gente só falou da reforma que teve na Praça da Pernambucanas. Sim. Eu queria saber qual é a sua opinião referente ao eixo monumental que está sendo construído na praça em frente à catedral. Então, toda revitalização traz assim um benefício para a cidade, deixa a cidade mais bonita. Mas quais são as prioridades para Maringá? Não tem outras prioridades? Então, que nem eu comentei agora sobre a questão da saúde, né, da segurança, que é algo assim fundamental numa cidade. Então, eu acredito assim, tem outras prioridades que devem ser, né, tomadas atitudes em primeiro lugar do que fazer essas revitalizações. Inclusive, a catedral, se não me engano, está desde dezembro, janeiro, que está fechado ali. Dezembro, janeiro, Então, meados ali. Eu, na minha opinião, estava tão lindo ali, com aquela grama verde, com Sim. o lago ali, estava tão famílias bonitinho. tudo se As reuniam. famílias se reuniam, era um momento de lazer para o pai de família, para a mãe de família, trazer os seus filhos Era um ponto ali. de encontro Era um ali. ponto Sim. de encontro, de lazer mesmo para Maringá. Os iam lá jovens louvar. louvavam ali na Exatamente. catedral. Catedral é algo assim lindíssimo, né? Um monumento para nossa cidade, um ponto turístico. E agora É um fica cartão cartão nosso postal. cartão postal É um também, cartão né? Sim, eu postal. tenho várias amigas católicas. E ali, assim, a gente sempre fazia, inclusive, as nossas manifestações ali na frente da catedral, porque eu acredito que a catedral é um ponto turístico, é algo lindo. E, assim, aqueles tapumes ali, muito tempo, né, ali. E para quê? Sendo que já estava bom. Então, a gente não entende qual o motivo para fazer esse eixo monumental, para fazer essa revitalização da Praça da Catedral. Então, eu acredito assim, o gestor, ele tem que ver as prioridades da cidade, né? Porque a gente precisa o quê? O que a população precisa? De remédio, ter um especialista ali no posto de saúde, né? Então, a gente vê que a segurança, por exemplo, a gente não vê quase os efetivos, né, da polícia. Agora que a gente está começando a ver que é época de política, eleição, a gente meu amor, de eleição, a gente está agora. vendo os guardas com aqueles cavalos, né, cavalaria. Sim, a cavalaria E a montada. gente não via isso antes, né? Então, a gente vê que a questão dos moradores de rua, que são pessoas também ali vulneráveis, que precisam de um acolhimento, Sim. são seres humanos que precisam de ajuda. Inclusive, a gente estava conversando com um pastor, ele falou, Gisele, tem vários pregadores que saíram das ruas. Por quê? Porque teve pessoas que olharam para eles, deram uma segunda chance, né? A prefeitura encaminhou para lugares assim de acolhimento e hoje são pregadores que pregam fora do país. Por quê? Porque teve um pastor que pregou, teve assistência também Sim. em conjunto ali do órgão municipal, da prefeitura, né? Então, a gente vê que está faltando esse olhar realmente para nossa cidade e a saúde, a segurança, a educação tem que vir em primeiro lugar. Com certeza. E como está fazendo construção ali na catedral, né? Nós vemos em questão de construção vários pontos de Maringá que tendo alagamento. Chove e já alaga. Né? Então, tem prioridades também na construção. Sim, tem vários Exatamente. lugares, vários Sim. bairros, inclusive vários amigos estão É, falando eu sobre a que- Morangueira, que está Exatamente. alagando ali as casas, eles estão perdendo os móveis, já segunda vez que eles perdem os móveis, né? Então, a gente vê que precisa realmente resolver aquele problema ali. Até eu me dispus, se quiser fazer uma reunião, falei com eles para a gente estar indo nos bairros, eu levo o Silvio Barros, para a gente ver uma solução adequada, chamar um especialista, um engenheiro civil, que venha realmente resolver o problema daquelas galerias pluviais. Então, é algo assim que Maringá tem tantas coisas para esses buracos. Até o carro da minha amiga, ela falou assim, Gisele, furou meu pneu num buraco. Ela falou assim, olha, a suspensão do carro tá Quedas, toda... né? Tá acontecendo tá muitas toda- quedas também, né? A população Sim. vai andar e não Cai. tem uma, né, manutenção, Sim. né, bem feita e acaba caindo, Sim, né? é muito se sério machucando. isso. Então, Uma coisa que, tipo assim, é um pensamento meu, Uhum. né? Que eu acho que melhoraria seria os fios debaixo da terra. Sim, é algo maravilhoso. Por- queria ter. ou ter uma arborização Estados decente, Unidos é porque... Estados Unidos é assim, então Estados países Unidos, de assim. primeiro mundo, a gente vê que são Gramado, assim, Gramado Gramado é também assim, assim, é um é. exemplo para todos, né? Eu acho que tem que olhar realmente, fazer um projeto de lei que venha fazer dessa forma, subterrânea, além de ficar mais bonita a cidade, né? Sim. Porque essa a questão de cair árvores nas tempestades, aí a gente fica sem energia. Menina, aqui Porque- ameaçou rua chover. mesmo, aqui na nossa É. rua mesmo. Passou um papel escrito chuva, Sim. Que já cai caiu energia, cai internet, Não. é horrível. Na nossa rua mesmo, lá pra frente, caiu a árvore na casa da mulher, ela quase foi atingida, foi um milagre ela não ter sido atingida, né, Júnior? Só que destruiu a casa dela, que é uma casinha de madeira. Então, a gente vê que essa questão das árvores também é um outro problema que tem que ser solucionado, tem que fazer algo efetivo ali para essas árvores, fazer replantação, ver o que Tem que pode ter ser manejo feito. dessas tem que árvores. ter Né? um manejo. Ter um manejo, Tem. porque são vidas ali que estão perdendo seus imóveis, né? Exatamente. Até perdendo a
vida. Tem muitas pessoas que já aconteceu de cair, né? Na pessoa mesmo. Então, isso é muito sério. Então, são vários e vários probleminhas que tem que ser resolvido, gente. né? Isso é papel do vereador, né? Aí você me desculpa e vem um sujeito criar uma praia. Agora na Morangueira chove. Faz o seguinte, isso aí é um vai lá absurdo. na prainha lá, né, lá de Sarandi, tem uma maravilhosa lá. É só ele chegar lá. É só chover na Morangueira. Já viram? Olha, a produção resolveu se manifestar. E os vereadores, inclusive, eles têm que apresentar projetos de lei que beneficiem a população. E, além de fazer os projetos de lei, eles têm que ser fiscalizadores do executivo. Exatamente. E a gente não vê isso acontecendo na nossa cidade. Então, Quando eu acho que isso é ocorre- muito importante. Inclusive, foi liberado, né, um valor expressivo aí esses dias, 200 milhões, para fazer, arrumar as creches, asfaltos. Então, assim, é algo que precisa realmente ser fiscalizado. Eu né? acho que nós temos que entender que nós somos fiscalizadores. Sim, Né? todos nós. Tanto o povo quanto, né, os, né, vereadores. E que as pessoas elas não entendem muito o que é esse papel. O vereador, ele fiscaliza tudo que é feito pelo gestor. Né? No caso, o prefeito. Sim. Se a verba está vindo, né, para onde está indo, se está Qual o sendo destino? gasto, qual o destino. Então, assim, o que eu vi em alguns casos aqui é que na pandemia foi se liberado verba, assim, a rolé, para quem pediu, tom. Então, eu não vi a devolução desse benefício. Entendeu? Então, eu tenho a plena certeza que esse dinheiro teve um fim. Né? Só que não foi pro povo. Então, hoje, é fiscalizar. Eles têm medo. Muitos têm medo. Então, não ter... É até chulo o que eu vou, né, falar aqui. Rabo preso com ninguém. Porque o que acontece é que eles vão se envolvendo no emaranhado entre eles e que um não pode, né, falar do outro. Por isso que é tão importante de eleger o máximo de vereadores que tenham princípios, Exatamente. realmente. Que sejam conservadores de fato e tenham princípios. Que nem nós vimos a live do Bolsonaro, lá dos irmãos, né, do Eduardo, do Carlos. O que ele falou? Ele falou assim, olha, é tão importante você olhar o histórico de cada candidato. Exatamente. Porque tem muitos candidatos que ele falou que surfou na onda do Bolsonaro com a questão do patriotismo, mas vai ver, eles eram sindicalistas, ex-petistas, que se infiltraram dentro do partido do PL. Então, só porque a pessoa está no PL, não é porque a pessoa é santa. Exatamente. Tem que olhar. Que nem muita gente me questionou, né, Júnior? Falou assim, Gisele, mas você é bolsonarista, você é patriota, você está no PP, que é o Partido Progressista. Eu falei assim, meu amigo, eu falei pra ele, eu falei assim, olha, o Bolsonaro ele ficou 28 anos no PP. E eu te pergunto, ele é conservador só agora, ele é honesto só agora ou ele era antes também? Ele falou, não, ele sempre foi honesto. Então, o mais importante é você olhar o histórico de cada candidato. Não a pessoa que se transveste ali de uma pessoa conservadora, coloca meia dúzia de fotos na internet. Não, vai ver lá atrás, vê lá os anos lá atrás. Hoje tem como você dar uma olhada. Inclusive, eu já estou de olho, né? Eu já andei olhando, puxando, né? Boi velha capivara, né? Como é que... Porque tem aí um cidadão, que eu não vou citar o nome, porque eu não posso pagar processo, mas ele ficou mais de 28 anos dentro da Câmara, Sarandi. E ele agora é pré-candidato a prefeito e disse que o maior problema de Sarandi é a saúde. Oxe, mas você não ficou lá esse tempo todo? Por que não resolveu? Por que você não resolveu? É que nem o atual presidente, né? Ficou já teve, né, outros mandatos. Por que não resolveu? Agora tem professor de greve, saúde vai entrar em greve, tá, né, colapsando, tomou vacina da dengue escondido, né? Porque agora que veio a público, que ele foi numa rede, né, particular, tomou a vacina, quer dizer, o povo que se lasque, eu vou tomar. Mas graças a Deus a gente tem as redes sociais, Exatamente. A gente tem os grupos, né, que a gente sabe o que está realmente acontecendo. Exatamente. Nem lá atrás, há 30 anos atrás, a gente não tinha esse conhecimento. Não tinha. Hoje era tudo feito por baixo dos panos. Inclusive o Enéas Carneiro foi candidato a presidente. Perdão, Enéas. Eu quero pedir perdão pro Enéas. Ele era um cara de visão. Ele falava, naquela época, do nióbio, das nossas riquezas naturais, né? Falava... Todo mundo achava que ele era doido. Sim. Então, Todo ele era um mundo achava que ele era poliglota, falava várias
línguas, ele teve 3, né, faculdades, então, assim, médico, químico, físico. Então, a gente vê que pessoas boas, infelizmente, a mídia quer destruir a reputação. Então, nós temos que tomar cuidado com isso também, porque a mídia, infelizmente, as pessoas de esquerda, elas estão se utilizando da mídia, né, que infelizmente se corrompeu, da grande mídia, e para deturpar, né, os fatos reais, né? E qual que é a maior arma do inimigo hoje? É a calúnia, a difamação, E você até imputar você- algo à pessoa que não é verdade. Então, o Bolsonaro sofreu com isso, E né? sofre. Quantos anos e sofre até hoje. Então, a gente precisa realmente ver a fundo o histórico de cada um, é muito importante. Que nem eu entrevistei o Dr. Sebastião Coelho, que é o desembargador aposentado. O seu Sebastião Coelho é maravilhoso Uma também. bênção de Nossa. Deus. Ele é assembleiano, um homem de Deus, sabe? Inclusive, nós pegamos uma amizade com ele, né, Júnior? Sim. Ele fez até um vídeo para mim agora esses dias. Imagine um homem daquele lá No STF. Ele ia fazer Meu Deus, algo era sobrenatural. o sonho. Sim, eu conversei com ele, porque assim, muitos patriotas chegam em mim e dizem, Gisele, qual que é a solução no nosso país? O nosso país está caminhando, né, a ladeira abaixo, qual que é o destino do nosso país? Eu falei assim, olha, eu conversando com o Dr. Sebastião, ele falou para mim o seguinte, ele falou assim, ó, que nós, né, pessoas da direita, pessoas conservadoras, precisamos eleger o máximo de pessoas que pensam como nós, que Exatamente. sejam como nós, em todas as esferas, desde vereadores, né, Prefeitos. mudar toda essa situação. Porque, infelizmente, né, vários anos atrás, a gente não pensava em política Não. e a questão também dos conselhos tutelares. Sim. Antes era tomado pela esquerda e hoje a gente viu uma resposta da direita, 75% A direita, ela tá tomando ganhou no espaço Brasil. no mundo, né? Sim, Tivemos Europa, a Europa Europa. Países também. vizinhos nossos, né? Ó, a gente viu o Milei na Argentina, nós vimos o Bukele em El Salvador, Sim. né? A questão do O Uruguai, Trump tá Paraguai, vindo aí também. o Trump está vindo. Então, assim, inclusive a Portugal, né? Foi Portugal, Espanha que ganhou agora esses dias. Foi Isso Portugal. também. Sistema Portugal, Espanha. Então, Itália, que é com a como é que é o nome dela? Melanie? Esqueci o nome dela agora. Que ela é maravilhosa. Georgia, né? Georgia. Eu admiro muito ela, acompanho ela nas redes sociais, inclusive no Twitter. Então, nós precisamos se envolver nas redes sociais, por isso que, né, cada telespectador que está me assistindo, que você não tenha, se você não tiver o X, que é o antigo Twitter, abra uma rede social, comece a pesquisar, né, sobre a questão de política, sobre a questão dos candidatos, porque essa é a solução. Essa é a o Dr. solução. Sebastião O Coelho conhecimento. falou que nós precisamos nos unir e fazer essa mudança no Brasil todo, em todo o território nacional. Doutor, eu ficaria horas conversando com vocês aqui, porque é um tema que realmente eu gosto bastante, né? E... Calma. Mas Tem mais? a produção quer perguntar. Ah lá. Que eu tenho a minha perguntinha coringa e eu já vou emendar uma segunda pergunta. Vou Meu fazer Deus. 2 em 1 porque a mãe não deixa eu falar. Que medo. Né? Eu já vou fazer as 2 em 1 porque a mãe não deixa eu falar. Sim. Tá. Primeiro, é uma perguntinha coringa que eu faço pra todo mundo, porque eu acho legal a gente ver como que foi o ponto de vista de cada um perante o que a gente passou. Então eu queria saber como que foi a doutora e o senhor durante a pandemia e se podemos esperar que você se lance como prefeito em Maringá futuramente. Nossa, mas, ô Olha Biel, só. olha, ele já está profetizando. Então, Receba! recebo aí, ó. Quem sabe, Receba! né? Deus tem os seus, né, os seus planos para cada um de nós, né? Você quer responder primeiro? Ou eu respondo? Então, no nosso caso, nós trabalhamos com imobiliária, né? Na época da pandemia, nós passamos, assim, dificuldades, como todos os comerciantes, vocês lembram, que em Maringá, quem era contra o prefeito, que queria trabalhar, o prefeito mandava até prender. Teve, Sim. inclusive, saiu na rede estadual, né? Os guardas municipais ali quase sufocando o rapaz. Ah, sim, teve repercussão nacional, acho que Sim. o rapaz do Lava Jato, né? Daí o guarda municipal Sim, tentou sim, sufocar sim. eles. Na verdade, foi em todo o Mas- Brasil essa questão da pandemia, Mas né? ainda bem que nós tínhamos um presidente, né, que pensava pelo povo e cuidava do povo e que ajudou muitos, assim, os empresários, né, também. com auxílios, a população, né, você vê que todo mundo foi beneficiado pelo Foi presidente, através né, do PIX, da gestão né, pública dele. da gestão dele, né? Porque quem é autônomo, no caso nosso, é como se fosse autônomo. Porque eu sou Sim. advogada, nós empresários também, né, da questão da imobiliária. E aí, se a gente vender, a gente ganha. Se a gente não vender, a gente não ganha. Se eu atender, eu ganho. Se eu não atender... Então, assim, a gente realmente ficou tempos ali, né, sem vender. E é algo assim... Inclusive, o mercado imobiliário tá complicado por conta desse atual
governo. Antes a gente via com a questão do Bolsonaro, que era uma economia pujante, as construções estavam tendo bastante construções, a gente conseguia pegar casas novas, vender, e até deixo aí para os telespectadores, você que precisa vender seu imóvel, comprar seu imóvel, procure a Bianchini Imóveis. Estamos há 15 anos no mercado imobiliário aqui em Maringá, né? Precisa alugar, colocar o imóvel para locação, e eu sou advogada também. Gente, fazer é um só merchan. serviço completo. Completo. Então, avaliações de imóveis também, judiciais e extrajudiciais, eu sou avaliadora também judicial, se precisar também, estamos à disposição. Viu? Eu gosto assim. Eu sou dela. Mas concluindo, não terminou ainda durante a pandemia. Sim. Então, nós somos, graças a Deus, nós ficamos fechados, mas veio um recurso, né, pouca coisa, mas que nos ajudou a permanecer, porque você trabalhar ou não trabalhar, as dívidas, os boletos chegam. Os boletos chegam vence. rapidinho, né? Isso é muito complicado. A pandemia foi complicada. Eu fui linha de frente, então eu vivi essa pandemia toda, essa loucura toda. A gente tinha medo, porque todo mundo teve medo, né? Eram várias mortes, aí a gente via coisas que é bem difícil esquecer. Mas nós tivemos, suporte, sim. O governo atual, naquele tempo, ajudou. Bolsonaro foi ajudou muito. Muito. Então, assim, falam daquilo que não sabem. Exatamente. A sua pergunta? E a pergunta é se ela pensa em se lançar como pré-candidata a prefeita um dia. Olha só. De Maringá. Então, os planos do Senhor, né? Só Ele sabe do futuro. Deus pertence, né? Deus, isso mesmo. O dia de amanhã a Deus pertence. Mas o que é ligado na terra é ligado no céu. Amém. O que Deus ligar na terra é ligado no céu. Mas eu quero fazer um bom trabalho como vereadora aqui na cidade de Maringá. Exatamente. Né? Eu creio assim que através de projetos mudam a vida das pessoas. Exato. Eu creio que isso daí está no meu coração. Eu creio que é uma missão. Porque lá atrás, quando a questão dos patriotas conservadores, o Júnior é testemunha aqui, vários dos patriotas lembram disso. Eu não queria me expor, eu não queria subir no caminhão, eu não queria falar. Eu colocava, porque ele falou, Gisele, você tem que falar. Eu colocava um óculos escuro, colocava um boné, prendia o cabelo assim, amarradinho, eu não sou de prender o cabelo, né? Aí eu colocava o boné e eu me escondia, porque eu queria... Eu falei assim, eu quero trabalhar, mas eu não quero aparecer. Eu não quero aparecer. Então, eu creio que é uma missão que Deus vai te empurrando para aquilo, né? É um propósito, porque nós estamos aqui na Terra, né, de passagem, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Exatamente. E nós precisamos realmente fazer a diferença e trabalhar para o reino de Deus na Terra, né? Através de políticas públicas, através de projetos de lei, vidas são transformadas. Exatamente. Né? Quantos moradores de rua, quantas pessoas estão ali, sendo vítimas, né, inclusive da questão da segurança, e os moradores ali também são reféns da própria da sociedade, do próprio sistema ali de gestão. Então, uma boa gestão, isso daí é algo assim surpreendente, sobrenatural, que eu creio que é Deus que faz, né? Que toda autoridade é constituída por Deus na terra. Então, nós precisamos respeitar, orar pelas as autoridades, né? E fazer a nossa parte. Né? Que nem o Dr. Sebastião Coelho falou, nós precisamos realmente se posicionar, né? E colocar pessoas ali nos lugares certos, né? Para estar beneficiando realmente o cidadão. É isso aí. Nós cremos no milagre, gente. Nós somos desses. Amém. Pra gente, finalizar, eu vou fazer um bate-bola. Com os dois ao mesmo tempo. Eu vou dizer algo e o que vier na sua mente você pode dizer, tá? Tá. Vou começar com você, doutora Gisele. Tá bom. Medo. 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 Ai. Não tenho. Júnior. Deus nos deu um espírito de coragem e não de medo. Exatamente. Ranço. Palavra difícil, hein? Ranço. Ai. Nojo, alguma coisa assim? Tipo assim, quando eu lembro... Ai. Eu posso dizer, sem medo, Lula. Algo vencido. Prazo de validade passou. Inveja. É algo terrível, né? Que nós precisamos realmente assim, se apegar com Deus e repreender todos os dias, porque inveja é algo que... A Bíblia fala, né, que a inveja é pior do que pecado de feitiçaria. Né? Então, a gente precisa realmente se revestir com o poder de Deus. Lá em Efésios 6:10 fala das armaduras de Deus. Né? Nós precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do Satanás. Inveja faz mal para quem tem, né? Não é porque quando se tem inveja do outro, é osso, né? Tem que repreender, né? Tem que repreender volta pra em nome de Jesus. Fé. Deus. Eu acredito que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Nós precisamos ter fé, lá em Hebreus fala,
dos homens de fé, né? Abraão, Isaac, Jacó. Então, nós precisamos ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Júnior? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Deus, fé é Deus. Um sonho. Um sonho? Um sonho que todas as pessoas vivam em paz, feliz, que acabe essas guerras, né? Que eu acho que isso aí tá destruindo, né, muitas famílias. Você vê que as pessoas, elas, com a guerra, ela não conseguem nada, né? Perde seus entes queridos. Exatamente. Então, nós precisamos realmente ter mais amor ao próximo, né? Que é um dos mandamentos fundamentais aí que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que os planos de Deus sejam realizados na vida das pessoas, né? 1 minuto com Deus para mudar algo que já foi ou para pedir algo, né, que ainda será. O que seria? 1 minuto com Deus? É. Eu acredito que a paz no mundo, pedir algo assim que tenha paz, né, que tenha amor, que algo assim que seja, né, difícil de fazer, mas que isso daí acho que é um pedido muito bom, porque as pessoas precisam de paz, né? Hoje as pessoas, elas estão vivendo num mundo assim com total inversão de valores, elas andam perturbadas, né, depressivas, com problemas aí terríveis, né? Então nós precisamos de ter paz e ter amor. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez e principalmente por ter enviado Jesus, né? Sim. Amém. Ele teve mais tempo de pensar, foi né? muito Você rápido. tem que pensar. Eu quero agradecer muito a vinda, né, de vocês aqui. Sim. Abrilhantou esse espaço. Amém, glória a Eu Deus. ficaria horas aqui conversando, porque é um tema que eu amo, né? E eu sou, assim, uma pessoa que, dentro do meu lar, só eu gosto de política, dizendo que os meus aqui não gostam de Olha só. política, né? Por Mas enquanto. eu sou, por enquanto, em nome do Senhor, Deus vai, Sim. né, Deus vai trabalhar. Você já conheceu o Bolsonaro? Pessoalmente? Sim. 4 vezes já. Oh, por que você deixou uma pra mim? Inclusive, tem um testemunho, né, Júlia, do Bolsonaro. É. A primeira vez, quando ele era deputado federal, que ele veio para Maringá, a gente deixou tudo na imobiliária. Eu falei, Júnior, a gente precisa ir atrás do Bolsonaro. Porque Deus falou comigo, sério mesmo, falou que ele ia ser o presidente do Brasil. Isso lá em 2018. E eu senti fortemente, assim, de entregar um recado de Deus para ele, que Deus falou comigo, que ele era como Moisés, que Deus estava levantando ele como um libertador para a nação brasileira. Assim como Moisés libertou o povo de Israel das garras do faraó, Deus iria usar o Bolsonaro para libertar o povo brasileiro das garras do PT. Isso lá em 2018, Deus falou comigo. E ele veio para Maringá. Daí, quando eu fiquei sabendo, foi de supetão. Falei, não, Júnior, a gente vai ter que sair daí. Deixamos Aí os corre o corretores lá. Júnior. Você que Aí a lute. gente foi, A gente chegou lá na catedral, né? Já tinha acabado de sair. Aí eu perguntei onde que ele tá. Aí falaram assim, olha, ele foi pra Câmara Municipal. Daí eu fui pra lá, tinha acabado de sair também. Aí eu falei, agora onde ele tá? Daí falaram que ele tinha ido pro aeroporto. Daí nós fomos pro aeroporto. Daí, chegando lá, eu falei assim, vocês viram o Bolsonaro? Eu falei assim, acabou de entrar no saguão. Aí eu falei, meu Deus. Daí Deus me deu uma ideia de escrever uma cartinha ali para dar para ele, para alguém que entrasse e entregar para ele. Daí eu escrevi rapidamente ali, falei assim, olha, eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. Deus falou comigo já há algum tempo e eu preciso te entregar esse recado para você perseverar. Se você puder entrar em contato comigo, eu escrevi mais algumas coisas que agora eu não lembro. E aí eu deixei meu contato e pedi para uma pessoa, né, que entrou ali levar para ele. Aí, quando nós estávamos indo embora, a gente já estava ali no meio do caminho, né, Júlio? Ali já dentro do carro, né? Aí ele... Adivinha quem que liga? O Bolsonaro. Bolsonaro. Nossa, eu fiquei... Assim, Imagina, o coração a mil. super... Porque ele era apenas um deputado federal, mas eu já vi algo diferente nele, né? E algo assim que ele iria realmente ser o presidente do Brasil. E aí eu falei com ele se emocionou. Ele me chama de pastora, me chamava de pastora, porque eu sempre mantive contato com ele, o número dele depois, né, acabou ele mudando porque ele foi eleito, mas, inclusive, a questão da facada, né, Júnior, teve um pastor que... Revelação. Ele teve uma revelação, um sonho, porque nós somos muito ligados, assim, a pastores, né, a Sim, missionários, né, que pregam fora do país e tal, e aí eu tinha contado, eu falei assim, olha, eu tô com o contato do Bolsonaro, inclusive a gente sempre conversa, né, e aí eu falei assim, olha, é sobrenatural, porque ele é humilde, sabe, ele aceitou ali a oração, né, a entrega da mensagem que eu falei para ele, e ele se emocionou. E aí depois eu passei o telefone pro Júnior, o Júnior falou também algumas coisas com ele, e aí a gente sempre manteve contato. Aí esse pastor, ele pegou e entrou em contato comigo e falou, Gisele, eu tive um sonho de madrugada, e um sonho muito assustador, eu acordei e já lembrei do sonho, e Deus me mostrava assim, o Bolsonaro sendo atacado no meio de uma multidão,
Só que não falou da faca, mas falou da questão dele ser atacado. Falou assim, olha, fala para ele redobrar a segurança e se ele puder, né, autorizar que você me passe o contato, né, eu queria falar com ele pelo celular. Aí eu entrei em contato com ele, falei para ele do sonho, falei do que estava acontecendo e se ele autorizava passar o contato. Ele falou, não, pode passar. Aí eu passei, o pastor Washington, lá de São Paulo, ligou para ele, entregou o recado de Deus e você acredita que depois de 2 meses, mais ou menos 2 meses, né, Júnior, que aconteceu lá em Minas Gerais? Gente, foi assim, algo terrível, Deus né? deu o livramento para ele. Deus deu livramento, Deus exatamente. Mas eu ainda tenho esse sonho, ele esteve aqui em Maringá, né? Sim. E eu tava no posto, né, trabalhando. Aí eu fugi, a minha chefe não sabe, eu fugi para ver o Bolsonaro, mas muito longe, né, já tinha bastante gente, porque aqui eu sou, né, bolsonarista roxa mesmo. Eu gosto mesmo, gosto como ele fala, acho que ele tem um, né, posicionamento, né, que é isso mesmo. Ele é bem sincero, né? Ele é tipo assim, aquele cara que fala o que pensa. Eu gosto dele. Quero agradecer vocês, gratidão. Eu sei que você tem um, né, compromisso agora. Mas eu amei estar com vocês. Amém. Foi um assim, prazer. maravilhoso. E pra gente, né, finalizar, eu queria que você fizesse uma oração, porque Amém. eu não sou boba nem nada, né? Vamos orar, com certeza. Amém. Eu e meu esposo, vamos orar sim. Soberano eterno Deus, Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por essa tarde, Senhor, com a Clau, com seus familiares aqui, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a proteção divina sobre esta casa, sobre esse podcast, Senhor. Vem entrar com a tua providência em todas as áreas da vida da tua filha, dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, seja em qualquer área, Senhor, que eles estão passando alguma dificuldade, o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Vem entrar com a tua providência, Pai. Envia os teus anjos aqui com espadas e moedas de fogo, vem dissipar com todo o mal, com toda seta, com todo dardo inflamado do maligno, tudo que não provém de ti venha cair por terra, em nome de Jesus, Senhor. E eu profetizo Isaías 53, versículo 4 e 5 sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. 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 Gratidão. Gente, fiquem com Deus. Sábado estaremos como, Production? Peraí. Ih, o produção se perdeu, ficou emocionado. É a Mariana da Tri Brasil. Eles fazem... Mariana da Tri Brasil. Tri Brasil, tá? Vai estar Eles aqui com a fazem gente ma- batendo eles papo. fazem móveis Com árvores recicláveis. Vai estar aqui, Bacana, né, hein? com a gente, tá? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até sábado. Deus Fui! abençoe. Foi uma bênção. Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam. Santo, Santo, incansavelmente. Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra ele, então me toca com